A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, pessoal do Meet, o Daniel, a Silvana, a Isabelle, a Eliane, a Dona Maria, a Maria de Oliveira, a Carla, a Elizabeth, a Deise, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Tem bastante gente aqui, tem 3 pessoas, se eu não me engano, que é a primeira vez, amém. Sejam muito bem-vindas, amém. Que vocês fiquem até o final para vocês verem como é que funciona, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, gente. É impossível não se apaixonar pela palavra de Deus, né? Amém, glória a Deus. Hoje, né, a gente vai continuar falando sobre Elias. Uau! Caramba, a gente viu esse cara na aula passada com tamanha confiança, ao ponto dele ter falado do jeito que ele falou sobre Baal. Ele falou, caramba, grita aí pro Deus de vocês, ele não deve estar ouvindo. Talvez ele esteja no banheiro fazendo alguma necessidade. Esse Deus deve estar viajando, por isso que ele não ouve vocês, né? Poxa, que cara confiante é esse? A gente conheceu um Elias que chegou na casa de uma viúva que tinha um pinguinho só, né? De farinha, de azeite. Ele falou, não, Deus está dizendo, se você me der o primeiro pedaço, se você me der o primeiro bocado, não vai faltar farinha nem azeite. Pô, e aconteceu. A gente viu um Elias que ele foi apacida, ele foi. E, gente, a primeira ressuscitação que a gente ouve falar na Bíblia é com esse cara, Elias. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. A gente viu Elias, foi ali alimentado uns 6 meses pelos corvos ali, né, no ribeiro de Quirete. Elias chega ali, né, a mandado de Deus ali para ir falar com Acabe, que a chuva vai vir agora, né? Elias com tamanha fé, né, começou a ver a chuva antes mesmo de um sinal de nuvem. E ele já começa a descrever ali que a chuva tá vindo, é uma chuva forte. Uau, a gente fala, caramba, esse Elias é extraordinário. Que cara incrível, que fé. E hoje a gente vai conhecer um Elias diferente. Hoje a gente vai conhecer um Elias depressivo, um Elias covarde, um Elias medroso, um Elias que vai fugir. Ele vai ter medo e vai fugir da guerra. Um Elias que vai pedir a morte. Um Elias que vai se mostrar cansado. Um Elias que vai dizer, Deus, já basta, eu não quero mais. Eu tô cansado. Tô cansado, já deu a minha batalha nessa terra. Caramba, gente, a gente encontra um homem assim agora. O que aconteceu com esse homem, né? E isso é tão impactante na vida do cristão, isso é tão importante na mensagem do Evangelho de Cristo, que essa mudança de emoção de Elias é falada no Novo Testamento. No livro de Tiago, Tiago fala no Novo Testamento, gente, Elias era humano como nós. Elias não era diferente da gente. Tudo o que ele fez foi sendo humano como nós. Ele estava sujeito às mesmas emoções que nós. A paz, Adriano, a mim. Ele estava sujeito às mesmas emoções que nós. Elias sentia medo. Elias teve depressão. Elias tinha tristeza. Elias sentia tristeza. Elias tinha euforia. Elias tinha empolgação. Elias sentia tudo o que nós sentimos. E é essa a questão. Não é impossível chegar no nível de Elias. Não é impossível chegar no nível de Davi. Não é impossível chegar no nível de Moisés. E é isso que a Bíblia vem mostrando. Às vezes a gente pensa que é muito difícil, né? Caramba, como que eu vou ser como eles? Não, a Bíblia faz questão de falar que eles eram humanos. Eles eram sujeitos a emoções. Eles eram falhos. Davi pecou. Moisés pecou. Não pôde entrar em Canaã. Mas uau, a Bíblia nos ensina que é possível. Eu tô amando conhecer Elias, né? Elias é um cara muito respeitado entre os judeus. Elias, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Para os judeus, né, para a história judaica, para Israel, existem 2 grandes profetas no Antigo Testamento. Assim como para nós hoje cristãos existem 2 caras importantes no Novo Testamento, que é Paulo e Pedro, né? Hoje no cristianismo, né,
os auges, assim, os caras, assim, do Novo Testamento são Paulo e Pedro. E no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento é Paulo e Pedro, no Antigo Testamento, 2 profetas são do mesmo nível. O auge, o pico, o extraordinário. Moisés e Elias. Tanto que os 2 são mencionados no Novo Testamento, né? Na transfiguração de Jesus, quem é que tá? Moisés e Elias. As 2 testemunhas que o Apocalipse fala, né, apontam, como a gente sabe, para Moisés e Elias. Então, vim falando sobre Moisés e Elias até no Novo Testamento, né? Então, são 2 caras muito importantes, né? Um ali representando a lei, né? Moisés ali representa a lei. E Elias representa os profetas. Que profeta extraordinário esse cara. Uau! Não é à toa que Eliseu vai pedir o que ele vai pedir quando Elias foi embora. Que cara extraordinário. Elias é extraordinário. E hoje a gente vai falar muito sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Elias teve depressão. A gente vai ver que ao longo da Bíblia, não só Elias teve depressão. Muitos personagens bíblicos tiveram depressão. Davi teve depressão, Moisés teve depressão, Jeremias teve depressão, Jonas teve depressão, Jesus teve. E a gente vai falar sobre isso. São pessoas que estavam sujeitos às mesmas emoções que a gente. Mas eles venceram. Mesmo sujeitos às mesmas emoções que a gente. E a gente vai falar sobre isso hoje, gente. É muito extraordinário o que a gente vai aprender hoje em 1 Reis 19. Eu vou fazer a oração agora, amém? E a gente vai começar a falar, então, sobre Elias, né? Vamos relembrar o que está acontecendo aqui na história, né? Vamos relembrar qual é o momento histórico aqui da nação do norte, tá? E então a gente vai falar aqui sobre o que vai acontecer nesse momento. Como assim Elias vai fugir de Jezabel? Um cara, caramba, chegou lá todo petulante lá, enfrentando Baal, né? E vai fugir de Jezabel. Então vamos entender isso que vai acontecer aí agora, tá? Amém. Eu vou orar agora então, e a gente vai começar a estudar 1 Reis 19. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deus vem e fala conosco. Deus vem e se revela a cada um de nós, meu Deus. Manifesta a sua verdade de uma forma clara, de uma forma inconfundível. Sana todas as nossas dúvidas, Pai. Amém. Meu Deus, trabalha naquela pessoa que está aqui com o coração endurecido, com a mente, meu Deus, duvidosa. Trabalha nessa pessoa para que ela venha a ser convencida da tua verdade, que ela venha a ser convencida da tua palavra, Pai. Que ela venha receber a tua mensagem de uma forma correta e genuína, Pai, amém. Que venhamos, meu Deus, a andar na Tua presença, buscar a Tua face, meu Deus, que venhamos a andar na Tua luz, Senhor, amém. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, não nos devolva segundo os nossos pecados. A Tua palavra diz que o Senhor não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, porque o Senhor tem misericórdia e graça daquele que suplica a Ti verdadeiramente arrependido. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A Tua palavra diz que o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor recebe com alegria um pecador arrependido. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer, meu Deus, em santificar. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer, meu Deus, em nos limpar. Então, meu Deus, vem em nome de Jesus e nos limpa, nos lava da nossa imundície, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que Te desagrada, Pai. Tira, Pai, nos lava, Pai. Nos lava da nossa sujeira, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque nós somos falhos. Nós pecamos quando pensamos o que não deveríamos ter pensado, quando falamos o que não deveríamos ter dito, quando sentimos o que não deveríamos ter sentido, quando desejamos o que não deveríamos ter sentido. A Tua palavra diz que até o pensar é pecado, Pai. E nós reconhecemos a nossa condição, Pai. E por isso nós Te pedimos perdão. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós também estamos praticando isso em nossas vidas e perdoando todo aquele que nos fere, todo aquele que nos machuca, Pai. E se há entre nós alguém que está tendo dificuldade em perdoar, Pai, ajuda essa pessoa, Senhor. Dá a ela um novo coração. Ensina a ela, meu Deus, sobre o teu caráter, sobre os teus atributos, para que essa pessoa venha aprender a perdoar e amar, Pai. Porque não é pelo merecimento, meu Deus.
Amém. Que venhamos a praticar aquilo que recebemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que o meu falar seja irresistível ao Teu respeito. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone. Que essa pessoa se entregue a Ti, meu Deus, e venha Te buscar verdadeiramente. Venha, meu Deus, a andar na Tua face. Venha ter prazer em Te servir, meu Deus. Que essa pessoa venha Te buscar cada vez mais, em nome de Jesus. Meu Deus, que a Tua palavra corra sem obstáculos, meu Deus. Que ela ultrapasse barreiras, fronteiras e chegue a todos os povos. Que o Senhor derrame sobre mim da tua ousadia, da tua intrepidez, para que eu fale, meu Deus, com autoridade sobre ela, Senhor. Em o nome de Jesus, traz sobre cada um de nós da tua verdade, da tua mensagem, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que nada nos falte, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, em o nome de Jesus. Livrai-nos de todo mal, Pai, porque nós confiamos em Ti, debaixo das Tuas asas nós descansamos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos conduza, nos guie, Pai, nessa jornada, pelas Suas mãos, Pai, porque se o Senhor nos conduzir, se o Senhor vier de mão dada conosco, nós nada temeremos, Pai. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nada temeremos, pois maior é aquele que conosco está, Pai. Nós confiamos em Ti, nós Te agradecemos, Senhor, pela sombra agradável que há debaixo das Tuas asas. Entregamos a Ti, meu Deus, todas as nossas preocupações, todos os nossos infortúnios, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, nós entregamos a Ti. Pai, nós pedimos em o nome de Jesus que o Senhor ouça agora, Pai, cada uma das orações que nós já fizemos, inclusive aquelas, Pai, onde nós não conseguíamos expressar verdadeiramente o que queríamos, não conseguíamos falar verdadeiramente o que desejávamos, porque, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós precisamos e o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a boca. Meu Deus, a Tua palavra diz que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, mas também a Tua mesma palavra diz que o Senhor é capaz de desvendar até mesmo o que não foi dito. A Tua palavra diz que o Senhor é capaz de desvendar até mesmo um gemido. A Tua palavra diz que o Senhor é capaz de decifrar até mesmo uma lágrima. Então, meu Deus, ainda que não tenhamos dito, o Senhor sabe desvendar tudo aquilo que queremos. Então, em nome de Jesus, por causa dessa palavra que o Senhor disse, que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos e sabe tudo o que nós queremos e precisamos e desejamos. Nós invocamos, Pai, que a Tua palavra se cumpra sobre nós em nome de Jesus. Manifesta o Teu milagre, Pai. Oh, meu Deus, glorifica o Teu nome através de nós. Que todos possam ver, meu Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus. Que a Sua glória resplandeça em nós e através de nós, Pai. Amém. Manifesta ainda hoje, meu Deus, mais uma vez os Seus milagres, Senhor. Nos faça, Pai, ponte para o Teu reino. Nos usa de forma poderosa, com ousadia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos dê sabedoria, Pai, para pregar a Tua palavra, a Tua mensagem, para passar adiante tudo aquilo que estamos aprendendo. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, Senhor, nos usar, porque o Senhor é o especialista em fazer o extraordinário surgir do meio do nada. E é assim que nós somos nada. Sem Ti nós somos nada, Pai. Mas o Senhor, meu Deus, tem a especialidade de trabalhar com o nada. Do nada o Senhor faz a luz, do nada o Senhor cria coisas, cria esse mundo e tudo que nele há. Então, meu Deus, que o Senhor venha nos usar em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós Te amamos e Te louvamos. Obrigada por mais um dia. Que o Senhor se apresente a cada um de nós, meu Deus. Em o nome de Jesus, estamos aqui para conhecer mais de Ti e termos mais intimidade contigo. Que o Senhor aumente a nossa fé, porque estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. A música que a gente ouviu hoje, né? Tem gente que depois pede para eu passar a música. A música que a gente ouviu hoje, o nome do grupo, da banda é Morada, tá? O nome da música é Pra Onde Eu Irei. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Elias é um cara que ele surge na história tipo Melquisedeque, né? Elias, ele surge do nada, é um profeta que surge do nada, ninguém fala sobre, não é igual, sei lá, Sansão, que não é um profeta Sansão, né, foi um juiz, mas assim, Sansão fala um pouco da história dele, né, tal, tem o antes ali o que aconteceu, né, vem contando as histórias, né, mas não, agora chegou Elias aqui do nada, um cara que você já vê com uma unção, que isso, que cada um de vê esse cara, e a Bíblia não fala.
né? Ele é estilo Melquisedeque. Do nada surge um cara que é o cara que chega enfrentando Acabe, o pior rei da história do Reino Norte, né? Casado com Jezabel. Então, a gente já vê assim um cara extraordinário surgindo sem explicação. Do nada o cara surge, né? Ali de Gileade, numa cidadezinha escondida, que a gente já falou sobre isso, né? E ele vem ali, né? E lançar ali, né, um desaforo ali para Acabe, né, falando que vai ficar agora sem chover até que a palavra dele venha, né? E a gente pensa, poxa, que cara é esse, né? Geralmente um profeta, quando fala, o profeta fala, Deus diz, né? Deus me mandou te falar, né? Em nome de Deus eu vim, né? Sempre o profeta fala isso, né? Segundo o que Deus diz, né? Deus diz assim. E eis que Elias fala segundo a minha palavra, né? Não tô falando que Deus me falou nada não, Deus não me falou nada não, sou eu que tô falando, né? Uau! Gente, que cara extraordinário. Esse cara chega para Elias, para Acabe, né? Elias do nada, sem a gente saber muito da história dele, chega ali para Acabe e fala: Acabe, ó, segundo a minha palavra, não vai chover mais nessa terra. A gente lembra que havia um fundamento, né? Um propósito aqui de confronto de deuses. Da mesma forma que houve lá no Egito, né? Há aqui um confronto de deuses, né? Havia um abalo muito grande religioso no Reino Norte. O Reino Norte, ele já vinha sofrendo abalos religiosos desde a época de Jeroboão, a gente lembra, né? Jeroboão virou rei, criou 2 touros de ouro lá, reuniu todo o povo de Israel e falou, gente, agora vocês vão adorar esses 2 touros de ouro aí, porque foram eles que tiraram vocês lá do Egito, né? E ali começou o pecado no Reino Norte. E então a gente lembra que já estava indo mal no Reino Norte, né? E o Reino Sul tentando se segurar ali. Mas não bastasse o pecado de Jeroboão, a Bíblia diz, Acabe foi ainda pior. Porque Acabe casou com Jezabel, né? E, nossa, por que foi pior Acabe ter casado com Jezabel? Que mal tem esse homem casar com essa mulher? Ô, Salomão casou com a egípcia. Por que Acabe foi pior por ter casado com Jezabel? O que tem Jezabel demais, né? E eis que a Bíblia explica pra gente qual é o problema de casar com Jezabel. Jezabel, ela era filha de um sacerdote de Baal, né? O pai dela era rei de Sidom e o nome dele era Etibaal, né? Ele foi criado como sacerdote e ele era sacerdote de Baal. E ela provavelmente deve ter sido criada para ser uma sacerdotisa de Baal, né? Existiam princesas, filhas de reis, que eram sacerdotisas. Ela deve ter sido criada para ser uma sacerdotisa de Baal, né? Então você vê o nível de religiosidade que devia ter essa mulher, né? Ela devia ser muito fã desse Baal. E Acabe, né, que o Reino Norte já vinha mal, já estava terrível o Reino Norte, ele vai e casa com Jezabel, uma mulher que foi criada desde a infância ali na religião de Baal, adorava Baal, né? E eis então que a nova religião agora do Reino Norte passa a ser a religião de Baal. Então, a impressão que dá quando Elias fala é que Jezabel, quando chegou lá, deixou os outros abertos. Ah, quer continuar adorando o Deus de Israel? Fica aí adorando. Ela deixou alguns altares ali, só que foi construindo mais altares, né, para Baal. Tinha muito mais profetas de Baal do que profetas de Deus, né? Tinha muito mais altares para Baal do que altares para Deus. A impressão que dá é essa, ela foi deixando, né, as pessoas adorarem quem queria, né? Mas ao mesmo tempo parece que começou a ter uma revolução religiosa ali, porque a gente observa que os altares de Deus começaram a ser quebrados. Os altares de Baal não, mas os altares de Deus eram quebrados. Então vamos imaginar o cenário do Reino Norte. Né? O Reino Sul, a gente lembra quem estava governando lá, era Josafá. Josafá foi um bom rei. Josafá, a princípio, até ele fazer a união com Acabe ali, que a gente vai ver mais pra frente, né? O filho de Josafá vai casar com a filha de Acabe e Jezabel. Mas até que isso aconteça, vai ser bem mais pra frente ainda na história, Josafá era um bom rei. Josafá andava na religião verdadeira de Deus, né? Ele seguia os mandamentos de Deus. Josafá era bom, isso lá no Reino Sul, né? Lá na tribo de Judá e Benjamim. Lá nas 10 tribos no Reino Norte, tava Acabe e Jezabel. Jesus, amado. Então, lá em cima tava uma loucura. E era uma adoração tremenda a Baal. Tremenda. Então, o povo já estava adorando a Baal. Começaram a destruir os altares do Deus de Israel. E eis que nessa situação, nesse contexto histórico, né? A gente lembra que Baal é o quê? Baal é o Deus da chuva. Para os sidônios, para os fenícios ali, né?
para esse povo que adorava esse Deus, Baal é o Deus da chuva. Então, até expliquei sobre isso para vocês, que Baal, né, por que que o ritual, né, a liturgia deles era regada por imoralidade, era orgia, né? Era prostituição. Tinha muita prostituta cultual, prostituto cultual, porque era muito sexo, né? Por quê? E imorais mesmo, era uma loucura, né? Por quê? Porque eles entendiam que a chuva era a ejaculação desse Deus, né? Então, para que chova, eu preciso fazer esse Deus ejacular. Então, eu preciso dar muito prazer a ele, para que ele ejacule. E era esse o entendimento desse povo, gente. Por isso que eles ficavam, né? Era muito comum isso. Os deuses nessa época, pagãos, eram sempre relacionados a isso. Por isso que existiam tantos prostitutos, tantas prostitutas cultuais, né? Era sempre relacionado à orgia. A gente lembra que quando houve lá no deserto, né? Quando Arão criou lá o touro de ouro, o boi de ouro lá, né? O bezerro de ouro lá, quando Moisés estava lá em cima no Monte Sinai e lá embaixo ficou Arão cuidando do povo e o Arão criou o bezerro de ouro, a gente lembra que eles fizeram orgia. Eles ficaram fazendo prostituições cultuais lá e tal, porque era essa a mentalidade. Eles entendiam que tinha que ser assim. Eles entendiam que era ejaculação. Seja qual Deus for, o nome do Deus não é Baal, é outro Deus, eles achavam que a chuva era ejaculação, entende? É esse nível. Eles achavam, é ejaculação, então eu preciso fazer ele ter prazer para ele ejacular. Era esse o pensamento deles, por isso que era tanta orgia nos rituais deles, né? Então, o Reino Norte tá nesse sentido, tá nesse pensamento. Eis que chega, a gente lembra quem é o Deus da chuva para eles? Baal. E eles estão adorando, Reino Norte ali está adorando em peso quem? Baal. Renunciaram ao Deus de Israel, estão adorando Baal. E eis que então chega Elias, um cara que a Bíblia não diz nada antes, só diz que ele é de Tisbé, não explica mais nada, só fala que é lá de Gileade. E diz que esse cara surge, vem e chega e fala para Acabe. Acabe, é o seguinte... A partir de agora não vai chover mais nessa terra. Até que eu diga que chova. Até que haja a minha palavra. Segundo a minha palavra, não vai chover mais. Segundo o que eu tô dizendo, não vai chover mais. Eu tô falando que não vai chover, não vai. Uau, a gente até falou sobre isso, né? Uau, caramba. Elias está dizendo o quê, gente? Elias está fazendo um confronto muito claro aqui com Baal. Porque para eles, quem era o Deus da chuva? Baal. Então, se Elias está falando que não vai chover mais, Elias está mexendo com quem? Com Baal. Elias está mexendo com Baal. E Elias está falando, não vai chover mais, e eu tô falando que não vai chover. E não vai chover porque eu tô falando. É a minha palavra. A minha palavra vale mais do que a do Deus Baal. Uau. Ninguém deve ter dado crédito para Elias. Eles falaram, tá bom, seu louco, vai embora. Ninguém dava, gente, um homem que vivia comendo ali, vivia meio largado aí por aí, solto na rua, eles não deviam dar a mínima para Elias. Ele vem de um lugarzinho que nem no mapa você não acha direito. Ninguém nem deu bola para Elias, nem deu tchum para ele, né? Então Acabe não deve nem ter ligado para Elias nem nada, a gente lembra, né? Então Elias vai, né? Ele muito inteligente, porque não foi Deus que falou para ele, né? Isso. A gente lembra que Elias não pode falar que Deus mandou ele falar uma coisa que Deus não mandou. Esse plano de ficar 3 anos e meio na seca, sem chuva, não foi de Deus, né? É isso que parece pra gente. Foi de Elias, né? Elias falou, olha, eu vim aqui por minha própria vontade e estou falando que não vai chover mais. E não vai chover, porque eu tô falando. Uau! Foi isso que esse cara fez. Né? Mas assim, é claro, ele era um homem de Deus, né? A gente viu, a Bíblia diz que ele orou para Deus para que não chovesse, ou seja, ele sabia que não era a palavra dele, ele estava confiando em Deus. Mas qual que é a minha impressão? Ele queria dizer para Acabe que aquele reino inteiro estava adorando um Baal, que a palavra de um homem é mais forte. Como vocês estão adorando Baal se o meu falar é mais forte do que Baal? O que é isso que vocês estão adorando? Você acha que isso é um Deus, né? Eu sinto que foi essa a impressão, né, de Elias, quando falou isso. Então, a gente lembra que Elias foi, né, ficou ali 6 meses no ribeiro de Quirete, foi alimentado pelos corvos, né? Depois Deus falou, eu preparei uma pessoa aí para alimentar você, né? O ribeiro secou, então, e a seca já começou, né? Então, vai lá para casa da viúva de Sarepta. A gente lembra que Elias foi lá para Fenícia, né? Elias foi lá para perto de Sidom. Elias foi lá para a terra de Jezabel.
Elias foi para casa de uma estrangeira. A viúva de Sarepta que cuidou de Elias era estrangeira, não era israelita. E Elias chegou lá. Aí quando ele ia chegar lá, a gente até brincou sobre isso, né? Pô, Deus vai mandar uma pessoa para te ajudar, né? Uma pessoa para alimentar o profeta dele. Ele mandou a pessoa mais pobre que tudo, né? Como vai alimentar o profeta? A pessoa não tinha nem para si mesma, né? Mas Deus é extraordinário. Então, ele chega lá, a mulher não conseguia dar conta nem dela e do filho. Mas eis que o extraordinário surge e a farinha e o azeite não acabaram, né? Não cessaram, continuaram ali surgindo. Então a gente viu também, né? Uau, tudo Elias sendo usado ali por Deus, né? Então a gente lembra que o filho dessa mulher, né? Ali no finalzinho desse período, né? Ele fica 3 anos na casa dessa viúva. O filho dessa mulher, ele morre. A gente lembra que ele morre. O primeiro caso de ressuscitação que a gente vê aqui na Bíblia é esse. Elias ressuscita esse menino. Caramba, gente. Caramba. Como assim, né? Uau. Uau. Ele ressuscitou esse cara. E então, a gente lembra que, terminado isso, né, tendo ressuscitado a criança, a filha da viúva de Sarepta, Deus fala, Elias, chegou a hora. Volta lá para Samaria. Você vai falar para Acabe que vai chover. Eu vou mandar chuva. Então Elias vai. Quando Elias chega lá em Samaria, ele encontra uma Samaria diferente de quando ele tinha saído. Ele encontra uma Samaria que estava passando por uma fome extrema. Os animais estavam morrendo. Eles já não tinham nem mais condições. Vou matar um boi para eu comer. O boi já estava magro. Estava nesse sentido, né? Não havia colheita. Era um momento da história onde a comida era, gente, plantar. Não tinha outra forma de você comer. Era plantação. E se não chove 3 anos e meio, como que você vai plantar? O que você vai comer? O que você vai colher? E eles estavam vivendo esse tempo. E quando Elias chega, tá assim o Reino Norte. Numa extrema pobreza, numa extrema fome, num desespero por água. Então, Elias, quando chega, a gente lembra, né? Ele fica sabendo que Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. Quando a seca começa, o que Jezabel pensa? Esse Elias mexeu com Baal, Baal não gostou não. Baal tá querendo que a gente mate agora eles, para Baal ficar feliz e mandar chuva de novo, né? Esse pensamento da pagã. Então ela pensa que eu vou matar então Elias e os profetas de Deus. Baal vai ficar feliz e vai mandar chuva. Baal não tá mandando chuva porque ele tá triste, tá infeliz, por causa do que Elias falou. Então ela tenta matar Elias, né? A gente lembra que eles tentam matar Elias, não acham Elias, porque Elias está onde? Lá na viúva de Sarepta. E eles vão procurando Elias em várias nações e não acham Elias. Como eles não acham Elias, eles começam a matar todos os profetas de Deus que existem no Reino Norte. E muitos profetas morrem. Mas a gente lembra que tem um mordomo ali na casa do rei Acabe, chamado Obadias, que era um homem de Deus, que era um homem temente, que ele foi e escondeu 100 profetas. Escondeu 50 profetas numa caverna e 50 profetas em outra caverna. Então a gente lembra que esse Obadias encontra ali o rei Acabe, o Elias, né? O Elias fala, Obadias, fala aí pro teu senhor que eu tô aqui, né? A gente lembra até do que acontece ali, eu expliquei na aula passada, né? Então, gente, chega o momento do encontro entre Elias e Acabe. E Elias fala para Acabe, Acabe, é o seguinte, eu sou o único dos profetas de Deus que sobrou. É claro que tem os 100 lá que estão escondidos, né? Mas Elias não vai dedurar os 100. Mas ele fala assim para Acabe, Acabe, sou só eu agora do profeta de Deus que sobrou vivo. O restante vocês mataram tudo. Dos profetas de Baal tem 450. Dos profetas de Aserá, que a gente falou na aula passada quem é Aserá, tem 400. Então faz o seguinte, vamos fazer um duelo de deuses. Vamos ver qual Deus é Deus. Vamos fazer um duelo onde vai ser o Deus Baal contra o Deus de Israel. Chama lá os 850 profetas que tem de Baal e de Aserá e eu venho em nome do Deus de Israel. E vamos ver. Cada um de nós vai oferecer um sacrifício. Os 450 de Baal e os 400 de Aserá vão oferecer um sacrifício aqui no altar que eles montarem lá. E o Deus Baal tem que mandar fogo. A gente não vai pôr fogo no altar. O Deus é que tem que mandar fogo. E eu também, eu vou montar um altar para o Deus de Israel e o meu Deus, eu vou orar para ele me mandar fogo. O Deus que mandar fogo
é o Deus verdadeiro. É o Deus único e verdadeiro. Combinado? Aí nisso tinha chamado todo o povo do Reino Norte. E todo mundo concordou. Ah, tá bom, Elias. Gostei. A ideia foi boa. Tá, assim é justo. Assim a gente vai ver quem é Deus de verdade. O povo falou isso. Então Elias falou, tá bom. Aí Elias falou, então, gente, eu tô resumindo pra gente ver o que vai acontecer agora na cabeça de Elias, que Elias vai entrar numa depressão louca. Então agora, Elias vai e fala o seguinte, gente, como vocês são 450, eu sou um só, vocês vão fazer primeiro, porque o de vocês vai ser mais rápido, né? 450 pessoas falando, orando ao mesmo tempo pro Deus, vai ser rapidinho que vai vir o fogo. Então, vocês vão primeiro. A gente lembra que eles começaram, né, a aclamar ali a Baal, né? Começaram a se rastejar em volta ali do altar de Baal, né? No nascer do sol. E a Bíblia diz que até perto do sacrifício da tarde, eles ficavam ali e nada do fogo vir, né? Ficou até quase 3 horas da tarde ali. Começaram a se rasgar, né? E jogar o sangue ali no altar para ver se Baal respondia. Eles ficavam, Baal responde, se rastejando. E nada. Então a gente lembra que Elias, gente, mostra uma petulância nesse momento. Elias mostra uma arrogância, né? Elias mostra uma certa prepotência. Elias, ele fala assim, o Deus de vocês não está ouvindo? Então grita mais alto, porque pode ser que ele não esteja escutando, porque ele está pensando em outra coisa, né? Grita mais alto, porque quem sabe ele foi pro banheiro, está fazendo necessidades. Grita mais alto, porque quem sabe ele viajou e de onde ele está ele não te ouve. Grita mais alto, porque às vezes ele está dormindo, aí você tem que acordar o Deus de vocês, né? E ele começa a tirar uma de Baal, ele começa a tirar uma daqueles 450 profetas, né? A gente fala, caramba, Elias tá se sentindo, né? Uau, você vai ver, gente, um nível. Elias estava aqui se sentindo no auge, agora a gente vai ver um Elias covarde, gente, medroso, depressivo, lá embaixo. Olha que inconstância, né? E assim, Elias estava se sentindo, se achando, fala aí pra esse Deus tal. Deu o horário do sacrifício da tarde, Elias foi e falou, chega, agora é a vez do meu Deus. Então a gente lembra como foi que Elias fez. Elias restaurou o altar de Deus que havia sido destruído pelos adoradores de Baal. Ele restaurou o altar de Deus, colocou 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele foi e colocou a lenha ali em cima do altar, cavou um buraco ali, né? Uma valeta em torno do altar para derramar água ali, né? Uma valeta funda. Então a gente lembra que ele cortou o touro ali, né? Colocou em cima ali do altar. E, gente, 3 anos e meio de seca. A água ali era mais cara do que o ouro. A água ali devia ser muito cara, né? O povo precisava de água, devia ser muito caro. Ele vai e pede água, né? Vieram com 4 jarros de água. Provavelmente da casa do rei, né? Quem quer ter tanta água assim, né? Devia ser lá no palácio. Vem com 4 jarros de água. Ele pega os 4 jarros de água e joga. Ele é tão assim, tão extraordinário. Ele quer mostrar que o Deus dele é tão incrível que ele precisa que Deus faça o fogo acender sozinho. E para tornar aquilo ainda mais difícil, ele joga a água sobre a oferta, ele joga a água sobre o sacrifício. Ele pega a água, joga sobre o touro, sobre a lenha, e a água que está no touro e na lenha começa a descer do altar e começa a ir para as valetas. Lembra? Então ele fala, me traz mais 4. Então, pela segunda vez, joga mais 4 jarros de água sobre o touro, desce a lenha e vai para a valeta. Mais 3 vezes ele pede para trazer água. E o povo devia estar olhando para ele e falar, Elias, você tá maluco? A gente tá precisando de água aqui, a gente tá querendo água aqui na testa, tá pegando água e desperdiçando, né? E ele jogando a água. E então encheu toda a valeta. A Bíblia diz que toda a valeta encheu. E eis que ele ora a Deus. Ele faz, Senhor, acende esse altar, recebe a tua oferta e mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E tudo o que aconteceu foi pela tua palavra, não foi a minha. Foi o Senhor que fez tudo isso acontecer. Todas essas coisas e não sei o quê. Uau, gente, ele começa a orar assim para Deus, caramba. E ele fala, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E, gente, diz que o fogo veio do céu, consumiu a carne, consumiu a terra, consumiu as pedras e até acabou com a água da valeta. Olha só, Elias. Elias ali no fogo, empolgado com aquilo,
Elias fala, agora vão, né? Aí todo mundo, a gente lembra, neste momento, o povo, quando percebe isso, vê que esse fogo vem, né? E realmente consome tudo ali, a gente lembra que o povo se joga no chão e vai de cara no chão, falando, ó Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo reconhece, né? Que não é Baal, é Deus de Israel. E o povo se joga no chão e começa a gritar. Então Elias, nessa empolgação, nessa euforia, Elias vai e fala, agora vão e prendam todos esses profetas aqui. E eles vão lá e prendem todos os profetas que estão ali de Baal. E Elias vai e mata todos os profetas de Baal. Uau! Então Elias foi, a paz, Duda, Elias foi e matou todos os profetas de Baal. Então Elias vai, fala ainda cheio ali de fogo, né, de empolgação. Elias vai falar, Acabe, vai lá logo comer, ó, que tá vindo uma chuva forte. Gente, não tinha sinal nenhum de chuva. Mas Elias estava empolgado. Elias estava feliz. Elias estava muito empolgado do milagre que ele acabou de ver. Eu falei, não, caramba, eu tô nessa agora. Vai chover forte, Acabe, se prepara, vai comer. E Acabe foi comer. A paz, Ricardo, amém, do México, glória a Deus. E ele vai comer. E então, a gente lembra que Elias foi lá orar para Deus. Elias subiu de novo no Monte Carmelo, ajoelhou e falou, Deus, Senhor, manda chuva, meu pai. E ele orando lá, pedindo chuva. E ele fala para o ajudante dele, meu ajudante, vai lá ver se está vindo uma chuva. Olha lá em sentido ao mar, vê se você vê uma nuvenzinha. A gente lembra que o ajudante dele volta e fala, tem nada não, Elias. Tá, não, tem que tá, vai chover não. Não tá com o cara que vai chover não. E isso foi por 7 vezes. O cara foi lá, olhava no mar, não vai chover. 7 vezes. Até que na 7ª vez a gente lembra que o ajudante de Elias chega e fala assim, olha Elias, eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ela tá surgindo lá no mar. Elias falou, pra mim basta, vai chover. Uau, gente, até me arrepiei, uau. Aí Elias vai e fala pra Acabe, Acabe, Duda, ainda não comecei a ler nenhum versículo, eu tô só resumindo pra gente entrar no capítulo de hoje, a paz. Então Acabe, né? Amém. Então Acabe, a Duda perguntou qual versículo que eu já tô lendo, pra ela não perder. Eu tô ainda resumindo pra gente entrar na depressão de Elias. Pra gente entender, né? Que contraste é esse? Caramba, um cara que fez tudo isso agora tá com medo de Jezabel, né? Então a gente vai entender isso. Então, gente, Acabe, né? Elias viu, quando o ajudante dele chega pra ele e fala uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Caramba, ele falou, esse sinal basta, um sinal tão pequeno, né? Ele fala, pra mim basta, é um sinal, vai chover. E ele fala pra Acabe ir embora, porque senão ele não vai conseguir chegar em casa. E então diz, né, que Acabe preparou o carro pra ir embora. E realmente ele não conseguiu chegar em casa, ele teve que parar em Jezreel, né, que não deu tempo. E então diz que o Espírito Santo de Deus vem em Elias e faz Elias sair correndo na frente da carruagem de Acabe. Numa distância que eu expliquei para vocês, que eu fiz um cálculo aqui para ver quanto que seria, para mim, da minha casa até um lugar mais ou menos parecido, dessas milhas, né? Daria para mim, de carro, mais de 40 minutos. De carro. Elias foi correndo. Uau, caramba. E aí a gente terminou a aula passada. Então agora a gente vai falar sobre o que vai acontecer, tá? Então foi nesse contexto que a gente terminou a aula passada. Acabe indo lá para Jezreel, a chuva forte veio e Elias correndo na frente da carruagem, cheio do Espírito de Deus. Então agora no versículo 1 diz assim: o rei Acabe contou para sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado para a espada todos os profetas do Deus Baal. Eu imagino a cara de Jezabel. Gente, Acabe chega. Jezabel devia estar oferecendo coisas para Baal. Jezabel devia estar... na hora que Acabe chega, eu imagino, não sei. Na hora eu imagino assim, Acabe entrando... E Jezabel falando, ai amor, ele falou assim, mas o que é isso que você tá fazendo? Ela fazendo um monte de ritual, um monte de coisa, né? Ela, eu tô agradecendo, Baal, ele mandou chuva. Olha, tá chovendo, Baal ouviu, eu tô agradecendo, né? Então, ela deve ter dado pra Baal isso, eu imagino. Então, Acabe chega e fala, não, Jezabel,
aconteceu isso, isso e isso. E tem mais. Elias matou todos os profetas de Baal. Não tem mais nenhum profeta de Baal aqui, não. Uau, gente, imagina. Acabe chega e Jezabel falando isso. A mulher ficou louca. No versículo 2, diz que essa mulher ficou doida. Aí no versículo 2 diz que essa mulher não gostou disso não. Mandou um mensageiro para Elias para dizer que Elias seria morto no dia seguinte. Ô, Elias, eu te digo uma coisa. Amanhã eu te mato. Se eu não te matar amanhã, até essa hora que eu tô prometendo hoje, que os deuses me matem. Vamos parar para pensar aqui, gente? Se ela quisesse matar Elias, ela tinha ido matar na mesma hora. Ninguém vai dar um aviso, ó, vou voltar amanhã e te matar amanhã, né? Ela teria matado agora. Ela teria ido mandado já a pessoa para ir matar Elias. Ela não queria matar Elias. Ela tinha medo de Elias. Ela sabia que Elias era perigoso. Sabe por quê? Vamos pensar aqui. Ele tinha a nação a favor dele agora. Matar Elias seria criar um mártir ali. Ela não ia matar Elias. Não ia. Se ela quisesse, ela tinha matado. Ela tinha mandado na mesma hora. Não avisar, amanhã, essa hora eu te mato. Ela queria botar medo nele. Ela queria botar descrédito nele. Ela queria que o povo deixasse de vê-lo da forma que estava vendo. O que acontece? O povo de Israel olhava para Elias com orgulho. Olhava para Elias e falava, meu, esse cara aí, o que ele fizer, eu tô dentro. Nossa, esse cara é demais. É nosso novo presidente, né? Eles estavam assim. Eles estavam amando Elias. Então, ela queria quebrar isso. Ela queria que o povo visse mal Elias. Qual era o jeito do povo desacreditar de Elias? Ele fugir. Ele fugir. Porque o povo fala, não, mas se Elias fazendo tudo o que ele fez, ele fugiu de Jezabel, então Jezabel é melhor que ele. Jezabel sabe mais do que ele. Jezabel é mais forte do que ele. Então a gente tem que acreditar no que Jezabel diz, não no que Elias diz. Foi essa a jogada dela. E Deus sabia disso. Mas diz que Elias ficou com medo. Aí diz no versículo 3 isso. Diz no versículo 3 que Elias teve medo quando ele ouviu o recado de Jezabel. Um homem que acabou de ver tudo o que ele viu. Um homem que acabou de ser usado da forma como ele foi. Ele teve medo. E para salvar a própria vida, ele fugiu. E ele chamou consigo o seu ajudante e levou o ajudante até a cidade de Berseba. Né? Então, Berseba a gente lembra que era no Reino Sul, né? Então, ele foi indo lá para o Reino Sul, lá para o reino de Josafá, né? Lá para baixo, lá para o reino que é a tribo de Judá, que a casa de Davi que domina, né? Então, ele foi indo para lá. Por quê? Quem é que estava reinando lá no Reino Sul? Quem reinava no Reino Sul era Josafá. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá jamais entregaria Elias. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um rei que estava ali reinando no Reino Sul e que obedecia a ordem de Deus. Ele foi para lá. Elias. Aí nisso, ele ainda ficou com medo. Não bastava ele ir para Berseba. O medo desse homem era tão grande, gente, que não bastava ele estar no território de Josafá. Não bastava ele estar sob ali a proteção daquele rei temente a Deus. Ele estava com muito medo. Então ele deixou o ajudante dele lá em Berseba e ele fugiu para uma caverna no deserto, para um buraco no deserto. Ele foi se esconder. Caramba! Aí diz que ele se escondeu em um buraco lá no deserto. Diz que ele foi para o deserto andando um dia inteiro, no versículo 4. Amém, Daisy! No versículo 4 diz que ele foi o caminho de um dia andando para o deserto. Aí ele parou, sentou-se na sombra de uma árvore e ele sentiu vontade de morrer. Caramba! No Novo Testamento diz que Elias, no livro de Tiago, diz que Elias foi sujeito às paixões como nós. Elias era sujeito aos sentimentos como nós somos. Elias sentia medo. Elias sentia
alegria, euforia. Você viu, ele tava se achando lá no negócio de Baal, né? Agora ele já tá morrendo de medo. Ele era sujeito a paixões, ele era sujeito a emoções. Ele era humano como nós. Ele também tinha medo, ao ponto dele ir para um buraco se esconder. Ao ponto dele não querer ver ninguém. Ao ponto dele querer se isolar. Ao ponto dele querer morrer. Ao ponto dele achar que ele era um fracasso. Ele vai dizer isso, eu sou um fracasso. Era esse o pensamento de Elias, eu sou um fracasso. E diz que ali, né, ele foi, chegou, sentiu muita vontade de morrer. Muita vontade de morrer. E ele falou assim para Deus: Deus, já chega. Oh, meu Deus, eu tô cansado. Acaba logo com isso. Acaba de uma vez com a minha vida. Porque eu não sou melhor do que os que vieram antes de mim. Eu não sou melhor do que os meus pais. Caramba. Isso é um sentimento de fracasso. Elias se sentiu um fracassado. Eu imagino a cabeça de Elias. Elias falou que não ia chover. Quando ele foi embora de lá, os profetas estavam tudo vivos. Tava um horror o Reino Norte, de adoração a Baal. Mas os profetas estavam todos vivos. Ninguém estava morrendo de fome. Elias foi e ficou 3 anos e meio fora. Quando Elias volta, ele sabe que um monte de profeta morreu. E devia ter um monte de gente culpando Elias. Ah, esse Elias, a gente estava bem aqui, estava tudo de boa, ele foi abrir a boca. Para que ele foi abrir a boca? Agora estamos todo mundo morrendo, né? Então, muita gente morreu. E ele tinha isso nas costas dele, ele tinha isso no peso para ele, né? E ele deve ter se sentido culpado, né? Ele deve ter pensado, poxa, meu, agora tá pior, né? Aí, beleza, eu vou, né? Faço o que Deus mandou, tem esse confronto entre Baal e o Deus de Israel. E, pô, não adiantou nada. Eu pensei que Jezabel e Acabe iam se converter. Eu pensei que Jezabel e Acabe iam reconhecer que o Deus de Israel é que é Deus. Não adiantou nada. Tudo que eu fiz foi para nada. Ela continua querendo ainda me matar e matar todos que adoram a Deus. Então, para que eu gastei tanta energia? Para que eu falei tanto? Coitado, né? É isso que eu acho que ele pensa. Por que eu falei tanto? Ai, Deus, eu tô cansado. Acaba logo com isso e me mata. Me mata, porque na verdade eu sou um fracasso também. Quando Elias fala isso, o que acontece? Ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais. Por isso que Deus vai chegar aqui mais pra frente, como você vai ver mais pra frente aqui, vai falar que vai chegar uma tempestade, vai chegar um vento forte, vai chegar um fogo e Deus não está. É por isso. Aqui, Elias está clamando por justiça. Elias está falando assim, Senhor, o Senhor permitiu que todos os que te adoram morressem. Eu não sou melhor do que eles. Me mata também. Por que você ainda está permitindo que eu viva? É isso que ele está falando. É isso que Elias está falando. Ele está querendo justiça. Ele está falando, se o Senhor permitiu que os outros morressem, eu não sou melhor do que eles. Eu também mereço morrer. Me mata. Por que só eu fiquei vivo? É nesse sentido, sabe? Ele está falando no sentido de Deus vir fazer justiça. Já que o Senhor não quer vir e matar os de Baal, então me mata. Já permitiu que todos de Israel, todos os profetas de Israel morressem, então me mata também. É nesse sentido. Por isso que Deus vai vir dar uma nele, né? É nesse sentido, ele está querendo justiça. Eu quero justiça, Deus, eu quero justiça. Então no versículo 5, né? Diz que ele foi e se deitou debaixo de uma árvore ali e pegou no sono. Aí ele lá, dormindo debaixo da árvore, um anjo vem e toca nele. E o anjo diz para ele, Elias, levante e coma. Então Elias olhou em volta e ele viu que perto dele realmente tinha ali um pão assado nas pedras e ele viu um jarro de água. Aí ele foi, comeu e ele bebeu a água e foi dormir de novo, né? E você vê realmente, né? Ele não tinha energia. Aquela depressão sugava a energia dele, né? A gente vai falar no final da aula mais sobre depressão. Por enquanto eu vou ler o capítulo. Mas você vê que aquela depressão sugava a energia dele, né? E não tinha energia. Ele levantou, comeu, bebeu e foi dormir. Um anjo tocou ele. Um anjo tocou ele.
Mas ele deitou e dormiu. Aí diz que o anjo foi e tocou ele de novo. Pô, foi dormir. O anjo tocou ele de novo e falou: Elias, levanta e come. Né? Deve ter comido pouco, né? Levanta e come, porque o caminho vai ser muito longo. Se você não comer tudo, não beber tudo, você não vai aguentar a viagem. É isso que o anjo está falando. Aí Elias, no versículo 8, levantou. Ele levantou, comeu, bebeu, comeu a comida inteira. E diz que essa comida foi o suficiente para ele aguentar andar 40 dias e 40 noites. Sabe para onde Elias foi? Ele foi para o Sinai. Lembra do Sinai, gente? Lá de Moisés, onde Moisés recebeu as tábuas. Ele foi para lá. Elias foi para lá, para o Monte Sinai. Aí no versículo 9 diz que lá ele foi e entra numa caverna. Deus não mandou ele entrar na caverna. Ele entrou na caverna, ele queria se esconder. Esse homem não queria fazer nada. Ele estava numa depressão muito séria, ao ponto de não querer fazer nada, né? Ele queria só descansar, parar, ficar quieto, morrer. Então ele entrou numa caverna. Ele queria se esconder, né? Não queria ver ninguém. E diz que ele ficou lá na caverna para passar a noite. Aí Deus vem e pergunta para ele: Elias, você está fazendo o que aqui nessa caverna? Quem mandou você parar aqui, Elias? Então Elias vai e responde para Deus. É engraçado, né? Eu pulei aqui, eu não falei sobre uma coisa. Elias fala aqui, né? Deus, me mata logo, né? Ele já fala, né? Deus, só eu não sou melhor que meus pais, me mata logo, né? Isso é um pedido que Deus nunca respondeu para Elias. Elias não foi morto. Elias subiu aos céus vivo. Caramba. Aí no versículo 10, diz que Elias vai e responde para Deus. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, eu tenho servido a Ti, meu Deus. Só a Ti eu sirvo, Deus. Eu não sirvo mais ninguém, eu sou fiel a Ti. Mas esse povo aí, ó, esse povo de Israel, esse povo aí do Reino Norte, Deus, eles quebraram a aliança contigo. O Senhor viu? Eles derrubaram, destruíram todos os seus altares, Deus. Eles mataram os seus profetas, Deus. Só sobrou eu. Ninguém mais te ama, Deus. Só eu te amo. Ele começou a falar assim. Ninguém mais. Só existe eu no mundo. O sentimento de Elias é um sentimento muito relacionado à depressão, né? É o mundo contra ele e ele contra o mundo. E é isso que Elias está sentindo. É o mundo contra mim, eu contra o mundo, tudo sou eu, tudo é para mim, só sobrou eu, né? Só eu sofro, né? Minha vida é muito difícil, eu não aguento mais, eu quero ficar sozinho, vem todo mundo me julgar, estão me perseguindo, né? É o sentimento realmente de uma depressão. E ele tá assim. E ele fala, Senhor, só sobrou eu. Só tenho eu vivo agora que te amo, ninguém mais. Matar todo mundo. E eles estão querendo me matar também, Deus. Então me mata logo. O Senhor vai me entregar nas mãos dele para eu morrer por eles. Me mata o Senhor. Só tenho eu vivo. Aí no versículo 11, Deus nem dá bola pro que Elias falou. Mais para frente, Deus vai dar uma em Elias. Mas agora Deus nem dá bola. Deus vai falar assim para Elias. Elias, sai daí. Sai dessa caverna, Elias. E vá ficar na minha presença lá no monte. Eu não estou mandando você entrar em caverna, estou mandando você ir lá para o monte. Quero que você vá lá para o alto do monte. Então, diz que Elias não saiu. Elias não saiu, não. Elias queria morrer. Elias não saiu, não. Aí diz que nisso passou ali um vento muito forte. E esse vento era tão forte, mas tão forte, que a Bíblia diz que esse vento rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, de tão forte que era esse vento. E Elias foi lá ver. Meu Deus, acho que Deus veio aqui me buscar, porque eu não tô saindo da caverna. Deus deve estar doido comigo, deixa eu ir lá ver o que aconteceu. Falou que quando ele foi olhar, Deus não estava ali. Deus não veio nesse vento forte. Ele falou, tá bom, então tô de boa, vou continuar na caverna. Não era Deus nesse vento forte. Então diz, né, que o vento parou de soprar, então veio um terremoto. Começou a vir um terremoto ali, né, e ele dentro da caverna. E ele, meu Deus, agora é Deus. Deus tá aí falando comigo. Mas diz aqui que Deus não estava no terremoto.
Aí no versículo 12 diz que depois do terremoto vem um fogo. Aí depois do fogo Elias foi lá ver e falou, meu Deus, mas será que é Deus falando na sarça, né, comigo, igual falou com Moisés, né? Não, Deus não estava no fogo. Então, por último, Elias ouviu uma voz suave, um sussurro, bem baixinho. E ali estava Deus. Caramba, o que isso quer dizer, né? O que eu entendo, né? Como que eu entendo isso? Boa noite, Francisco, amém. Como que eu entendo isso? Vamos lembrar do contexto do que está acontecendo aqui? Elias queria justiça. Elias estava querendo justiça. Elias estava aqui, ou o Senhor me mata, ou o Senhor mata eles, Deus. Elias estava nesse nível. Ou o Senhor vem agora e mata a mim, que foi o único que restou vivo, e também era para eu ter morrido porque eu não sou melhor que os outros, ou o Senhor mata eles lá, Baal, mata o povo de Baal. O Senhor tem que fazer alguma coisa, né? Manifesta aí sua justiça, Deus. Cadê? Ou me mata ou mata eles. Ele estava pedindo para Deus se mexer, pedindo para Deus se manifestar. E para mim, o que eu vejo no versículo 11 e 12 é que Deus mostra que ele não se manifesta do jeito que a gente quer. Elias queria que Deus se manifestasse por meio da tempestade, por meio do fogo, por meio do vento forte. Porque são as formas onde Deus fez claramente, né, até agora a gente tem visto, a manifestação de justiça dele. E era isso que Elias queria, que Deus manifestasse a justiça, mas do jeito dele. Só que Deus estava dizendo aqui para Elias, Elias, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Eu mando a justiça na hora que eu quero. E se é para eu mandar misericórdia, eu mando. Se é para eu ter compaixão no lugar de enviar castigo, eu dou. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E Deus endurece o coração de quem ele quer endurecer. E é isso que Deus está falando aqui para Elias. Elias, é do meu jeito, não é do teu. E depois, mais pra frente, Deus ainda fala, acorda, Elias, não é só você que me adora, não. Tem 7.000 lá ainda que me adoram. Não tem só você. Porque Elias acha que é só ele, né? E isso é um sentimento do depressivo, né? Quando a gente tá em depressão... Eu falo isso, gente, porque eu lutei muitos anos contra a depressão, né? Às vezes ainda bem, assim, esse período que a gente ficou afastada, a depressão tentou voltar, né? Mas eu consegui melhorar da depressão por meio da palavra de Deus. Ela me salvou da depressão. Eu já tentei tirar minha vida, né? Eu já tentei me matar, já tentei tirar minha vida, já pedi a Deus para me levar para morrer, né? Eu já falei para vocês, eu faço tratamento de uma doença degenerativa, né? Eu já cheguei a parar os remédios para falar, Deus, vem que a doença vem e me leve logo. Degenera logo de vez e me leva, né? Então, realmente, e Elias estava aqui nessa depressão. E Deus vem falar, Elias, eu faço do jeito que eu quero fazer, não é do jeito que você quer. Quando eu quero mandar justiça, eu mando. Quando eu não quero, não mando. Se eu quiser me mandar misericórdia, eu mando, Elias. Se eu não quero te matar agora, eu não vou, Elias. Se eu não quero matar o pessoal de Baal, eu não vou, Elias. Se eu, em vez de matar todo mundo de Baal, eu quero converter eles, eu vou fazer o que eu quero, Elias. Não é o que você quer. Uau! E é isso que eu vejo, sabe, Deus fazendo aqui. Deus nem sempre se manifesta de formas extraordinárias. Deus também se manifesta de forma simples. Às vezes a gente fica esperando que Deus se manifeste sempre no extraordinário. A gente quer que Deus se manifeste no fogo, Deus se manifeste na tempestade, Deus se manifeste no vento forte, mas às vezes Deus está se manifestando na voz suave e sussurrando. E é o que está acontecendo aqui. Elias estava esperando uma manifestação de Deus extraordinária, ousada. Ele acaba de ver fogo cair do céu. Caramba, eu quero de novo. E Deus, não. Voz suave e sussurrando, sem alarde. Nada de extraordinário vai acontecer. Francisco, tem tudo a ver com o que você está perguntando. Francisco acabou de perguntar, mas por que esses manifestos só tem na Bíblia, esses milagres assim, né? Essa pregação dá direitinho com o que você está perguntando. E é isso, né? Que extraordinário. Esse é um problema que há hoje na igreja. É um problema muito sério hoje isso na igreja. Porque existem hoje crentes emocionados, né? Então, são pessoas que
só querem estar com Deus se sentirem um arrepio. Então, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas vão no domingo, vão na igreja no domingo, choram, se emocionam, né? São levadas a uma emoção, pulam, né? Isso é o quê? É uma conversão emocionada. Mas Deus também fala por meio do sussurro. Deus também fala por meio da voz suave. Deus também fala conosco quando a gente está lavando uma louça. Deus também fala com a gente quando a gente está tomando banho. Deus também fala com a gente quando a gente está tomando café. E acontece que a gente acha que Deus só fala com a gente se a gente pula, se a gente chora, né? Tem que ter isso. E aí o que acontece? Como a gente não está preparado a ouvir, ao ter essa comunhão 24 horas, porque o estar com Deus não é estar com Deus todo domingo 2 horas. O estar com Deus é estar com Deus 24 horas por dia, todo dia. Como a gente não entende isso, algumas pessoas não entendem isso, a pessoa vai lá, fica 2 horas com Deus no domingo, 1h30 com Deus no domingo, e volta para casa. Só que isso foi um estar emocionado, foi uma conversão emocionada. Aí vai chegar a primeira dificuldade, não há sustentação. Chega em casa, o marido briga. Já caiu um pouco o nível do culto. O marido já brigou, a pessoa não tem sustentação. Dia seguinte, meu filho deu trabalho. Já caiu de novo. Outro dia, deu ruim no trabalho. Aí o que acontece? Na quarta-feira a pessoa já está desesperada. Eu preciso ir para domingo de novo. Eu preciso de Deus de novo. Pô, Deus está com você 24 horas por dia. Deus não quer você só de domingo. Deus não quer você por 2 horas, 1h30 do domingo. Deus também fala por meio do sussurro. Deus também fala por meio da calmaria. Deus também fala com a gente no silêncio, sem o extraordinário. A gente quer, às vezes, ouvir Deus falar por meio de grandes milagres. Deus se manifesta também por meio de sussurros, de coisas tão simples, tão pequenas, que se a gente não parar para prestar atenção, a gente não vai ver Deus falando. E é isso que eu vejo aqui. Caramba, né? Que extraordinário. Aí, então, no versículo 13, diz assim: quando Elias ouviu o sussurro, ele percebeu que Deus estava ali. Aí então, Elias foi e cobriu o rosto dele com a capa. Que bonito. Elias pensou: eu não sou digno de ver a tua glória. Eu não sou digno de estar diante de ti. Quem sou eu? E Elias cobriu o rosto. Então diz que ele foi e saiu. E foi para a entrada da caverna. Então Deus mais uma vez falou com Elias: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Caramba, quem mandou você parar aí, Elias? Quem mandou você se esconder aí? O que você está esperando aí, Elias? Quem mandou você ir para aí? Caramba. Então Elias mais uma vez fala o mesmo discurso, gente. Elias vai e fala para Deus a mesma coisa que havia falado antes e Deus não deu bola. Porque não é desculpa para Deus isso. É isso que Deus está querendo dizer. Isso não é desculpa, Elias. Eu não mandei você se esconder. Você vai se esconder porque só sobrou você, Elias? É isso que Deus está falando. Você vai se esconder porque as coisas estão difíceis, Elias? Você vai se esconder porque as coisas não saíram do jeito que você queria, Elias? Você vai se esconder, Elias, porque o milagre não está sendo como você esperava? Você vai se esconder, Elias, porque eu não fiz o que você queria que eu fizesse? Uau, é isso que Deus está falando para Elias. Não é motivo para você se esconder, Elias. Então Elias foi e respondeu para Deus: o que eu estou fazendo aqui na caverna, Deus? Pô, Deus, eu estou aqui, meu Deus Todo-Poderoso, porque, ó, eu tenho servido ao Senhor, Deus. Eu tenho servido ao Senhor, somente a Ti, viu? Eu sou fiel a Ti, Deus. Eu sou fiel a Ti. Mas você vê, Deus, ó, esse povo aí, caramba. Esse povo aí de Israel, ó, eles quebraram a aliança com o Senhor. Eles quebraram a aliança, eles derrubaram todos os seus altares, mataram todos os seus profetas, Deus. Você não tá vendo isso, Deus. Por isso que eu tô aqui escondido. Só sobrou eu. Todo mundo já morreu, Deus. Todos os outros profetas lá morreram. Quem sobrou vivo aqui que adora o Senhor foi só eu. E eu me escondi para poupar minha vida, Deus.
Porque eles estão querendo me matar. Agora, imagina, quando Jezabel me achar, ela vai me torturar até umas horas. Vai querer fazer eu sofrer até umas horas. Eu matei os profetas de Baal dela. Eu prefiro é morrer na tua mão. Deus me mata. Elias fala isso de novo para Deus. Então Deus vai e fala para Elias. Elias, ainda não acabou. Caramba. No versículo 15 é isso que Deus está falando para Elias. Elias, ainda não acabou. Você não entendeu? Você não precisa se esconder. Você não precisa fugir. Você não precisa querer morrer. Ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer. Você ainda vai, Elias, ir lá para a Síria, ungir um novo rei lá na Síria. Porque o pai de Jezabel vai cair. Pai de Jezabel não, pai de Jezabel de Sidom, né? Você vai lá para a Síria, para ungir um novo rei lá na Síria. Você vai ungir um novo rei lá na Síria, e esse rei aí lá da Síria que vai ser ungido vai matar Acabe. E a família de Acabe. Não acabou, não. E eu mando justiça na hora que eu quero mandar justiça. Lembra que eu falei? Você tem que entender o que estava acontecendo aqui. Elias estava pedindo justiça. E Deus está falando agora, eu vou fazer justiça, Elias. Mas é do meu jeito. Não é do teu jeito. Eu vou me mexer, mas não é como você quer. É como eu quero. Eu vou te dar. Mas não é o que você quer, é o que você precisa. Não é do jeito que você quer. É do jeito que eu quero dar. Caramba, é isso que Deus está falando para Elias. Elias está falando, eu vou fazer justiça, Elias. Que Elias estava clamando, né? Vem justiça, justiça, justiça. Vai ter justiça, Elias. Não acabaram as coisas. Não estou dormindo, não. A justiça está vindo. Tanto é que você vai lá agora ungir o rei da Síria, porque ele vai matar a família de Acabe. Você vai matar Hazael, você vai ungir Hazael. Hazael agora vai ser o rei da Síria. Vai lá ungir ele. Porque ele vai matar a família de Acabe. E você também vai ungir Jeú, viu? Porque Jeú agora vai ser o novo rei do Reino Norte. Acabe já era. A descendência de Acabe já era. Minha justiça está vindo, Elias. Do meu jeito. Na minha hora. No meu tempo. Vai lá ungir Jeú também. O filho de Ninse. Porque agora ele que vai ser rei no lugar de Acabe, né? E vai lá ungir Eliseu também, porque Eliseu agora vai ficar no teu lugar. Tá cansado, né? Então tá bom. E agora Eliseu vai ficar como profeta no teu lugar. Escolhi Eliseu pro teu lugar. Caramba, gente. Deus diz isso para Elias. Aí no versículo 17, Deus vai e fala como que vai ser esse julgamento. Deus fala, olha, é o seguinte, Elias. Você quer saber de justiça? A justiça vai ser a seguinte. Hazael vai vir matando toda a família aí de Acabe. Os que escaparem da mão de Hazael vão ser mortos pela mão de Jeú, o novo rei lá no lugar de Acabe. E os que não forem mortos nem por Hazael e nem por Jeú, da família de Acabe, vão ser mortos por Eliseu. O teu sucessor vai matar o que sobrar. Gente, olha, Deus tá falando, vai acontecer? Eu tô vendo, Elias. Eu tô vendo. Eu mandei tu se esconder, Elias. Eu mandei tu se esconder, Elias. Tem problema se só você sobrou? Mas Deus ainda vai falar, não só foi só você que sobrou, não. Deus ainda vai falar isso pra ele. Mas que justificativa é esse, Elias? Tá parando por quê? Tá cansado por quê? Que conversa? Ainda não acabou? Não terminou? Tem tanto ainda pra acontecer? Então, no versículo 18, Deus vai agora e fala pra Elias. Ah, Elias, você acha que só você sobrou, é? Você acha que só existe você no mundo que tá passando por isso? Você acha que só você no mundo sofre? Você acha que só sua vida tá ruim, né, Elias? Você acha que só você tá com medo? Você acha que ninguém mais me adora, né, Elias? É só você. Ô, Elias, acorda. Tem 7.000 lá que eu deixei vivos que me adoram. Uau! Você não tá sozinho, Elias. Tem 7.000 que estão do mesmo jeito que você, ansiando o mesmo que você, orando pelo mesmo que você, sofrendo, angustiados, estão ali contigo. Você não está sozinho. Quando eu tive assim no auge da depressão, eu já cheguei a fazer isso. Eu já cheguei a falar, Deus, mas por que eu? Falei, tudo é difícil pra mim, né? No auge da depressão, uma vez eu cheguei a falar isso. Falei assim, tratando doença degenerativa,
tem sequelas, né? Eu não consigo viver uma vida como uma pessoa da minha idade, não tenho parte do pulmão, sabe? Eu já tenho meus problemas, minhas limitações. Não bastasse isso, pô, agora a dificuldade para poder engravidar também. Perdi 2 filhos, né? Um filho com 5 meses. E, pô, mas por que, Deus? Por que eu? Por que tudo tem que ser tão difícil para mim, né? Parece que é só você. E eu conheci pessoas, gente, que tem a história igualzinha à minha, sabe? Eu entrei em grupos de pessoas que também têm doenças seríssimas, assim, degenerativas, né? Como a que eu trato. E também perderam filhos, não conseguiram ainda ter, mas anseiam também, têm esse desejo. Pessoas até em condições até piores do que eu, né? Então, não, a gente não é o único. E é isso que Deus está falando aqui para Elias. A gente tem mania de achar que é só a gente, né? Tudo tão difícil. Não, eu entendo isso, sabe? Pela depressão que eu passei. Quando eu percebi que eu não estava sozinha, não no sentido de estar sozinha, de estar com Deus, é claro, mas assim, no sentido de não estar sozinha, de não ser a única a experimentar isso. Você sente um conforto. É dividir. Parece que você está dividindo, sabe? É menos pesado. Porque você sozinho, só eu tive essa doença, só eu aconteceu isso, só eu perdi filho. Aí é muito pesado quando é só você. Mas quando você para entender que não é só você, existem outros que estão no mesmo nível que você, ou até pior, gente. Até pior. Tem pessoas que estariam felizes de estar na sua situação, porque estão piores. Quando você entende isso, você fala, poxa, eu não estou sozinha. E é isso que está acontecendo com Elias aqui. Deus está falando, Elias, você acha que só você me adora? Você acha que só você sobrou lá do Reino Norte? Você acha que todo mundo lá adora Baal? Ô, Elias, sabe de nada. Eu guardei 7.000 lá. Tem 7.000 lá vivos. Que sentem o mesmo que você, que estão do mesmo jeito que você e não estão pedindo para morrer, não. Estão aí lutando. Estão lá perseverando. E não deixaram de me adorar em meio a tudo que estão vivendo. Porque você ainda está vivendo bem, viu, Elias? Você ainda está sendo alimentado. Deus ainda estava dando provisão para Elias. E os outros 7.000? Não. Que é isso que Deus está falando para Elias. Elias, eles ainda estão pior. Eu com você estou falando. E eles? Caramba. Então aqui Deus diz, eu ainda deixei 7.000 lá, Elias. Eles não dobraram os joelhos deles para Baal. E eles não beijaram a Baal com a boca deles. Eles são meus. Elias, você não precisa dizer para mim quem é meu e quem não é. Eu sei. Eu sei quem é meu. Uau. Então Elias foi. Agora, depois dessa, né? Depois desse tapa na cara, Elias vai. Elias foi e encontrou primeiro Eliseu. Um jovem. Elias vai lá. Esse jovem estava arando a terra. Estava ali cuidando da terra para colocar semente, né? Então ele estava arando a terra ali. E na frente de Eliseu estava andando 12 pares de bois, né? Tinha 12 pares de bois. A gente lembra, eu já falei sobre isso, né? Sobre arar a terra, né? O jugo desigual tem a ver com isso, né? Eu já até expliquei numa aula, né? Então eles colocavam 2 bois assim e aqui, né? O equipamento para ir arando a terra, né? E se o jugo for desigual, não vai arar direito, vai dar problema. O peso vai ser maior para um do que para outro. Um vai trabalhar mais que o outro, né? Então tem que ser do mesmo tamanho ali os bois, né? Para ir arando. Então, tinham 12 pares de bois arando a terra. E ele estava ali arando com o último par. Ele estava ali com o último par de bois. Então, Elias passou por perto de Eliseu e pegou a capa dele e jogou por cima de Eliseu. E Eliseu entendeu. Eliseu entendeu o que isso significava. A capa de Elias agora é tua. Uau! Você vai ficar no meu lugar. Imagina, gente, Eliseu perceber isso. Eu acho que eu ia até chorar. Ai, meu Deus! Eliseu percebeu. Aí no versículo 20 diz que quando Eliseu percebeu, ele largou os bois. Aí ele foi correndo atrás de Elias quando ele percebeu e falou para Elias, por favor, me deixa aí beijar meu pai e minha mãe e eu vou com você.
depois de eu beijar meu pai e minha mãe. E Elias então falou, vai, eu não tô te impedindo, pode ir lá beijar seu pai e sua mãe, se despedir deles. Aí no versículo 21 diz que Eliseu deixou Elias, né, e foi lá, onde estavam os 2 bois, matou os 2 bois. Lembra os 2 últimos bois que ele estava arando? Ele matou. Fez uma grande festa para todo mundo comer. Todo mundo comeu ali aqueles 2 bois, fez uma grande festa. E se despediu e foi embora com Elias. E passou a ser o ajudante de Elias. Agora ele passou a trabalhar com Elias. Glória a Deus. Que lindo, né, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre depressão. A gente vê, uau, como que estava a depressão desse homem, né? Ele vai melhorar agora dessa situação de depressão. Mas a gente vê claramente na Bíblia, em todos os momentos que há personagens aqui na Bíblia com depressão, a gente vê que a depressão ela só é curada por meio de Deus. Não há outra forma de ser curada a depressão, né? Não há outro jeito de ser curada a depressão. É somente Deus. E por experiência própria eu falo isso. A depressão que eu sentia, ao ponto de eu ter tentado tirar minha vida, foi Deus que curou. Teve dias que eu acordava, eu não sentia vontade de pentear o cabelo, escovar o dente, andar. Não sentia vontade de fazer nada, porque eu só chorava, gente. Chorava mesmo. E hoje, graças a Deus, não mais. E nada mudou. Os motivos antes que me levavam à depressão continuam existindo hoje. Não mudaram. Os motivos antes que me faziam sentir depressiva, hoje ainda existem. O que mudou não foi fora. O que mudou foi dentro. E só Deus, né, faz isso. Só Deus. Não há uma outra forma. Não há outra fórmula, né? É só Deus. Né? E foi como eu disse na aula passada. Quando a gente diz que Deus, né, nos transforma, que Deus, né, aumenta a nossa fé, às vezes a gente quer ser igual a esses crentes emocionados que eu acabei de falar. E qual é a questão desse ser um crente emocionado? Você pode até ter um avivamento temporário, mas não vai ser sustentável. Porque, às vezes, eu ouço um louvor, eu fico até eufórica. Uau, legal, que lindo, eu choro, me emociono. Mas daqui a 3 horas, gente, acabou. Eu posso ouvir uma pregação, eu fico até emocionada na hora, posso até refletir um pouco depois. Daqui a um mês, será que vai ainda fazer impacto em mim? Não sei. Né? Pregação, louvor, oração. A oração é boa? É. A oração nos traz intimidade com Deus? Traz. Mas a oração, ela não aumenta a nossa fé. A oração não traz essa conexão de enfrentar tudo, de ter força. Porque a fé aumentada é que nos dá força, nos dá vontade de seguir adiante, né? E a Bíblia diz que só há uma forma de aumentar a fé. Tem um momento no Novo Testamento que os apóstolos falam, Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus nem responde. Não tem como você orar pedindo para aumentar a fé de alguém. A fé não se aumenta pelo orar. Eu não posso orar, Deus aumenta a minha fé. Deus não vai aumentar a minha fé se eu orar. Porque a Bíblia diz qual é o caminho da fé ser aumentada. Só há um caminho da fé ser aumentada, só um. Não é ouvindo louvor, não é ouvindo pregação, não é orando. Tudo isso é muito bom, é muito importante. Mas a Bíblia diz que a fé é aumentada pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Qual palavra? Ela toda. Eu não posso ouvir só um trecho no domingo. Eu não posso ouvir só um trecho que me agrada. Eu não posso abrir só na parte que me é interessante. Eu preciso ouvir ela toda. E é assim que minha fé é aumentada, né? E a Bíblia diz isso. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E Deus, então, vai nos transformando e vai nos mudando, né? E vai nos dando força. Porque a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Mas a Bíblia dá um porém. Mas primeiro nós temos que nos esforçar. A Bíblia diz, se esforcem, que então Deus te dará força.
nós precisamos nos esforçar, senão Deus não vai dar força. A gente às vezes acha que a gente não precisa fazer nada para Deus dar força, né? A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado, então eu vou fazer nada. Deus me dá força. Não, a Bíblia diz, se esforce. Aí Deus vai te dar força. Eu anotei algumas coisas aqui pra gente falar um pouquinho de depressão. Nunca houve no mundo tanta depressão como começou a surgir depois da tecnologia. Né? Inclusive, é isso que eu abordo quando eu faço as minhas campanhas, né? A gente vai começar outra campanha esse ano, no Carnaval ou na Páscoa, e vocês observam isso nas campanhas que eu faço, né? Espirituais. Nunca se teve tanta depressão como depois da tecnologia. Hoje, o mal do século é a depressão. Muitas pessoas, o aumento de pessoas se matando por depressão é muito maior. É muito maior, aumento. Eu falei até meio errado aí, né? Hoje aumentou o número de pessoas se matando, né? Por depressão. E o que é isso, né? É justificável. A Bíblia mesmo explica. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. A Bíblia diz assim, toma cuidado com o que você vê. Primeiro, a Bíblia diz isso, toma cuidado com o que você vê. Porque o que você vê vira teu pensamento. O que você pensa vai para o teu coração. O que está no teu coração vira quem você é. A Bíblia diz isso. Tem um profeta, a gente já até falou sobre ele uma vez, não chegamos nele ainda, mas eu já comentei sobre ele. Tem um momento na história que ele decidiu parar de olhar para as coisas de Deus, ele falou, deixa eu olhar para as outras coisas. Deixa eu ver como que o mundo tá. E ele disse que ele parou, desistiu de ficar só concentrado nas coisas de Deus, ele decidiu olhar para as coisas do mundo. E ele começou a ver violência, injustiça, ele começou só a reparar as coisas ruins, só. E ele diz, eu quase perdi a minha fé. Quase. Então eu entendi que eu estava olhando para o lugar errado. Caramba. E é isso que a Bíblia diz. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê. Porque o que a gente vê vai para o nosso pensamento. O que a gente pensa vai para o nosso coração. E o que está no nosso coração é quem nós somos. Né? Quando a gente vê muito uma coisa, às vezes a gente até sonha, né? É por causa disso. Tá indo para o nosso pensamento. Às vezes a gente tá maratonando uma série lá, a gente até sonha com a série. Que é isso? Indo para o nosso pensamento. Daqui a pouco, aquilo que está no nosso pensamento vai pro nosso coração. Eu tô assistindo uma série aí de traição, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já sonhei, tô sonhando já com traição. Daqui a pouco isso vai estar no meu coração. E eu vou estar realmente desejando outra pessoa, olhando com outros olhos. E é aí que vai acontecendo, né? E é isso que a Bíblia diz. E a gente tem que ter muito cuidado. Antigamente, né, a vista era mais controlada, antes da tecnologia. O nosso alcance dos olhos não era tão amplo como se é hoje. E isso é um dos causadores da depressão. Porque desde o tempo que se criou a TV, né? Começou já no tempo da TV. Por exemplo, antes de existir a TV, vamos parar para pensar, antes de existir a TV, cada um vivia a sua vida. No máximo, eu sei da vida dos meus vizinhos, mas não sei mais nada além disso. Então tá tudo bem, eu vivo bem minha vida. A partir da televisão, as pessoas começaram a desejar aquilo que não tinham. Então, eu comecei a ver na TV comerciais de coisas que eu não tenho. E coisas que eu não posso ter. Eu comecei a ver famílias de margarina, né? Aquelas famílias perfeitas na TV em novela, que eu não tenho. Eu comecei a ver amores na TV que, eu não vivo. Né? Então, eu comecei a ver coisas que eu não vivo. Que eu não tenho na minha vida. E isso, gente, desperta depressão. Desperta uma tristeza, desperta uma sensação de fracasso que ele sentia. E a gente começa a sentir assim. Com Instagram, Facebook, né? Às vezes a gente vê foto de alguém ali numa viagem, né? A pessoa comprou um vestido novo, não sei o quê. Você sem dinheiro para poder comer comida dentro de casa, né? Você começa a ficar triste. Nossa, mas essa pessoa está se divertindo. Tudo isso vai potencializando a depressão. Quando eu faço as campanhas, a primeira coisa que eu tiro... Quando eu faço um jejum, qualquer coisa que eu faço, primeira coisa que eu tiro, redes sociais. E TV. Corto TV também. Quem fez a campanha comigo sabe, corta TV. Você pode ver TV, não pode ser jornal, pode ver TV, uma série, uma coisa leve, né? Uma série de comédia e tal, pode ver.
série bobeirinha, né? Mas você não vai poder ficar vendo nada assim, um conteúdo mais, né, mais sério, um jornal, nada de guerra, de briga, não. Isso tudo é gatilho. Minha mãe teve um tempo que ela ficou assistindo tanto jornal, tanto jornal, tanto jornal. Coitada. Um dia ela tava aqui, chegando perto da minha casa, aí um cara parou de moto na frente dela e ia perguntar pra ela o nome da rua. Ela pegou a bolsa dela e entregou. Aí ele falou, não, moça, eu só queria saber o nome da rua. É ver muito jornal. E é isso que dá, né? A gente fica vendo tanto essas coisas, tudo isso vai piorando, né? Igual existem níveis de depressão que você não quer sair de casa. Existem níveis de pânico que você não pode ver pessoas. Você tem medo das pessoas. E tudo isso vai piorando a gente, né? Eu não assisto jornal. Eu não assisto. Às vezes eu acompanho assim pelo Google, pela internet, as principais notícias. Chega para mim alguns tópicos, eu abro o que é importante. Mas eu não fico acompanhando o jornal. Ai, matou não sei quem, morreu não sei quem. Ai, não sei o que, família fez tal ritual. Ai, não sei o que. Não. Me faz muito mal. E eu percebi isso. Músicas também. Eu já dei um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu estava aqui em casa com meu esposo, eu decidi ouvir uma música. É da Ana Castela, uma música lá. E é uma música meio triste dela. Que ela fala que sente saudade dele e tal, tal. Mas não é uma música assim de safadeza nem nada. Mas ela fala assim que é como se não tivesse dado o relacionamento e ela sentia saudade. O ritmo, a batidinha é legalzinha. E eu comecei a cantar, gente. Fiquei cantando. Gente, sério, eu comecei a sentir uma tristeza. Eu comecei a sentir como se o meu casamento tivesse ruim. Aí eu comecei a sentir assim uma tristeza, uma sensação, como se eu estivesse infeliz no meu casamento. E eu parei, falei, não, vou tirar essa música. Não tinha nada, nenhum problema no meu casamento. Eu não tinha brigado com meu marido, tá tudo bem. Mas eu comecei a colocar ali motivos para falar, não, meu casamento não é tão bom assim, ai, não é tão bem, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Tudo isso são gatilhos, né? Tudo isso são coisas que nos levam à depressão, né? São coisas que acabam nos encaminhando à depressão. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê. Porque o que a gente vê vai para o nosso pensamento, né? O que está no nosso pensamento vai para o coração. E o que está no coração transforma a gente, é quem a gente é. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, para onde a gente vai virar nossos olhos, né? O que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, né? Porque inconscientemente vai indo. Eu tenho esse cuidado até com meu marido. Às vezes eu tô vendo na TV alguma coisa, eu tô vendo que tá passando uma coisa ali, eu falo, eu não vou deixar e começar isso pra mente dele, né? Porque senão isso daqui a pouco vai realmente estar no coração dele, vai virar uma coisa natural. E a gente tem que ter essa noção, né? E assim eu fui combatendo a depressão, né? Não, e outra coisa muito importante que eu combati a depressão na minha vida, né? Além, é claro que primeiro foi Deus, que eu disse desde o início, mudar o meu olhar. Mudar o meu olhar. Eu sempre me via como alguém que, por exemplo, está dentro de um ônibus. Desse lado tem um caminho florido e desse lado tem só um penhasco. Eu olhava para o penhasco. Eu sempre fui assim. E eu era muito depressiva. E eu parei. Eu falei, não, eu vou olhar para o lado florido. Eu comecei a olhar para o que eu tenho. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós não devemos olhar para o que nós não temos. Devemos voltar os nossos olhos para o que nós temos. Então, em vez de eu ficar olhando para a roupa que eu queria comprar e não comprei, eu devo olhar para o que eu tenho. Ai, hoje, graças a Deus, tem uma mistura dentro de casa. Glória a Deus. Então, eu tenho que olhar para o que eu tenho e não para o que eu não tenho. E isso é uma das coisas que ajuda muito contra a depressão, né? E é o que eu faço. Outra coisa também, a Bíblia diz, né, que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Que é pra gente escolher pensar as coisas do alto. Ou seja, há uma escolha. Às vezes a gente fica achando, é involuntário, o pensamento vem. A Bíblia diz que eu posso escolher. A Bíblia diz que eu me levo às minhas trevas e eu também posso me tirar dela. É claro, por meio de Deus me ajudando. Mas eu consigo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que eu consigo mudar o caminho. O meu pensamento, por exemplo, eu tô aqui em casa, às vezes começa a me dar uma tristeza. Eu já vou fazer 39 anos, eu ainda não tenho filho. Eu quero ter filho. É tudo tão difícil. Meu Deus. Quando começa esse pensamento na minha cabeça, eu já paro. Eu falo, não vai dar certo, em nome de Jesus, meu filho tá vindo, bora pra frente. Deixa eu pensar em outra coisa. Começa a pensar em outra coisa.
E isso é uma das dicas, assim, né? Pra você curar a depressão, né? Ai, meu Deus, o banco, não sei o que. Para! Vai resolver você ficar pensando no problema? Não vai. Então, pense em outra coisa. Para de pensar naquilo, pense em outra coisa. É uma das coisas que eu faço também, né? Houve um tempo na história da igreja que ser cristão era ser triste. Era pecado rir. Não podia rir. Um crente rir, meu Deus, era um pecado. No tempo da igreja, né? Antigamente, no início ali. Porque eles diziam que não tem na Bíblia dizendo que Jesus riu. Então ninguém pode rir. Não pode, crente não pode rir. Crente tem que sofrer. Houve esse tempo da história. Depois disso, houve um outro tempo da história, que é o que a gente vive hoje. Hoje, na história, diz que o crente não pode chorar. Hoje diz que o crente não pode sofrer. Então, assim, o crente hoje, gente, tem que viver sorrindo. Hoje o crente tem que viver alegre. Hoje o crente não pode ficar triste igual a Elias. Hoje o crente não pode sentir medo igual a Elias, né? E isso é mentira. É mentira. Né? A gente pode sim, né? Aquilo que a Bíblia diz, o problema não é o sentimento, mas é o que a gente faz com ele. O sentimento não é o pecado. O pecado é o que eu faço com aquele sentimento, o que eu sinto, o que eu faço com meus ciúmes, o que eu faço com a minha inveja, com a minha raiva, né? É involuntário, às vezes dá uma invejinha assim, mas não, opa, peraí, Deus me livre, não, Deus abençoe, quero invejar ninguém não. Mas às vezes você fica, pô, eu queria ter isso. Ah, não, mas Deus me livre, tô com inveja, né? E não é pecado, né? Aquela inveja de Caim não era pecado, até que ele decidiu que aquele sentimento dominasse. E é isso, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E não é ruim, né? E isso é um problema muito grande, porque hoje entende-se que o crente não pode sofrer. Aí um crente, por exemplo, quer desabafar com outro crente, e às vezes ele fica até meio com medo. Ah, meu, eu não vou desabafar porque vai falar que eu tô sem Deus. Gente, vocês acham que Elias não tinha Deus aqui? Claro que Elias tinha Deus. O cara tava depressivo. O cara tava mal, tava triste. Ele não tinha Deus? Tinha. A Bíblia diz, Elias era homem das mesmas paixões que nós. Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, é assim, infelizmente é assim, né? Não tem jeito, a gente sente mesmo, né? Mas a gente tem que tentar dominar esse sentimento, né? E a melhor forma, é isso que a Bíblia diz, a melhor forma é trazendo à nossa mente os pensamentos do alto. Eu tenho que trazer à minha mente coisas que, né, que me deem. Tem até a passagem que fala, né, de Jeremias, né? Trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Igual eu dei o exemplo para vocês agora, às vezes vem esse baque na minha cabeça, né? Pô, eu acabei de fazer 38 anos, eu ainda não tive meu filho, né? Eu tô nessa luta com meu marido, pô, a idade tá chegando, né? Mulher, né? Chega uma hora ali, né? Aí ao mesmo tempo eu falo, não, mas peraí, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus me falou que eu vou ter filho. Deus me falou. Ele vai cumprir. Não, que isso. Deus me falou, eu conheço pessoas que tiveram, e começa a trazer a minha lembrança, memórias que me trazem esperança. Igual, por exemplo, eu conheço o testemunho de uma mulher que ela não tinha um útero. Ela tirou o útero, né? Ela teve uma doença, tirou o útero, o sonho dela era ser mãe, ela orou. Gente, nasceu um útero novo nela. Ela foi fazer exame, foi ver, o útero tava ali. Os médicos desacreditaram. Aí todo mundo falou, não, é verdade, tiveram que mostrar os exames, porque ninguém acreditava nisso. Meu Deus. Eu conheço uma outra mulher que já estava na menopausa, o sonho dela era ser mãe, já na menopausa, tudo. Engravidou. Então, eu trago essas memórias eu trago essas memórias à minha lembrança para trazer esperança. E é isso que a gente tem que fazer. Não ficar, ai, não vai dar certo, ai, não. Não, a gente tem que sair dessa depressão, também nos ajudar. É aquilo que a Bíblia diz, Deus nos tira da depressão, tira. Mas nós precisamos nos esforçar para que Ele nos dê força. Para que eu saísse da depressão que eu me encontrava, eu precisei me esforçar. Eu tive que criar táticas, né? Eu fui criando alternativas. Igual para ocupar minha mente, às vezes nem sempre você consegue ficar mudando os pensamentos. Eu ocupava minha mente, aí eu ia fazer um crochê, eu ia fazer um pão, né? Eu ia, sei lá, pegar uma receita na internet a fazer, sei lá, vai ler um livro, né? Tenta ocupar sua mente, né? Mudar o trajeto da sua mente, né? Amém. Agora, para finalizar, eu quero falar que existem vários personagens bíblicos que passaram por depressão. Vários. A gente vê nos Salmos, né? Que fala, por que está abatido a minha alma?
A gente vê Moisés, gente. Moisés, ele ficou tão depressivo que ele falou para Deus, Deus, tira o meu nome do livro da vida, me mata. Jonas ficou depressivo, né? Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. Jeremias ficou depressivo, né? Jeremias estava ali doente, tudo, né? E ele morria lentamente. E ele falava, Deus, me mata logo, Deus, não aguento mais, tô sofrendo muito com essa doença e tal. E depressivo, super depressivo, né? Ele é chamado de profeta chorador, né? Chorão, né? Então, Jeremias, super depressivo. Jesus. A Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, ele tinha uma tristeza de morte. Sabe aquela coisa que você vê na TV e fala assim, ai, morreu de amor? É nesse nível. Jesus estava quase morrendo de tristeza, quase morrendo de depressão. É nesse sentido que ele estava. A Bíblia diz que ele estava com tanto medo, a tristeza era tão grande que ele sentia, a angústia era tão grande que ele sentia, que diz que ele suava sangue. A Bíblia diz que ele não conseguia nem orar. Ele pediu para os apóstolos orarem para ele. Falou, ora para mim. Que ele não conseguia nem orar, de tão triste que ele estava, de tão angustiado que ele estava, de tão depressivo que ele estava. E ele falava para Deus, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero sofrer desse jeito. Tá difícil. Tá triste. Mas que seja feita a tua vontade. Então, para finalizar, né, a gente tem que perder esse negócio, né, de achar que crente não pode ficar triste, né? Crente sim, crente também fica triste, né? Mas ele tem que fazer isso que eu falei, buscar essas alternativas, buscar Deus, a palavra, né? Outras saídas, assim, para sair dessa depressão, o cuidado que os olhos veem, né? Tudo isso, né? E é isso. Em Tiago 5, 17 e 18, diz isso que eu falei, né? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Você vê que Elias, no mesmo tempo que ele viu um milagre extraordinário e ele estava super empolgado, no outro momento ele estava super desanimado. Cara, somos nós. Às vezes eu fico assim, sabe? Às vezes acontece algo na minha vida que minha empolgação vai lá no pico, no auge. Eu falo, caramba! E depois, no dia seguinte, sem justificativa nenhuma, sem nenhuma explicação, eu falo, meu Deus, eu não aguento mais minha vida, eu queria tanto morrer, tô tão... Esses tempos aconteceram isso comigo. Eu queria morrer, eu tô tão cansada, eu não aguento mais, tal. É Elias. É Elias. E é isso que a gente tem que entender, o que Deus fala para Elias. Elias, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Não é na sua hora, é na minha hora. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Às vezes você está esperando a tempestade chegar, o fogo chegar, o vento forte chegar. Mas Deus quer chegar com calmaria, com voz suave, sussurrando. Às vezes não é a hora, ainda tem tempo. Às vezes não é a hora de ficar dentro da caverna se escondendo, é a hora de sair. Mas Deus é educado, Ele não vai te arrancar da caverna. Ele não arrancou Elias da caverna. Deus convidava Elias a sair da caverna. Deus tentava lhe falar com Elias, Elias, sai daí. Elias, sai daí. Elias, sai daí. E ali mostrando que ele não estava na tempestade, no fogo. Não é do jeito que você quer. Não é na hora que você quer, é do jeito que eu quero. Na hora que eu quero. Até que então Elias entendeu. E ele saiu da caverna. Deus, Ele não vai lá arrancar a gente da caverna. Deus é muito educado. Deus não é igual Satanás que pula pela janela e invade a casa. Deus bate na porta. Se você está dentro da caverna, Deus não vai te arrancar de lá até que você o ouça e decida sair. Mas se você decidir sair, é o que Deus está fazendo com Elias. Não acabou. Há uma história ainda. Há muito que acontecer. E Deus, Ele não se esqueceu da justiça dele. A justiça vem. Ele é pleno em justiça. A justiça dele é perfeita.
Então, amém, gente. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Esse finalzinho aí, né? Amém. Espero que tenha ajudado alguém. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Então, gente, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. No Meet, as alunas novas, a Elizabeth, a Daisy, né? E a Carla. Tem também aqui Aparecido, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês voltem, tá? Amanhã a gente tem mais aula. Glória a Deus, em nome de Jesus, tá? Espero que vocês gostem aí, que tenham gostado e que vocês voltem amanhã, tá bom? Amém. A Silvana não tem nenhuma dúvida. Amém, Silvana. Ah, que bom, Daisy, que você gostou, viu? Amém. Elizabeth também gostou. Glória a Deus. Amém. Vocês voltem amanhã com a graça de Deus. Amanhã a gente vai ter mais aí. Vamos falar mais ainda sobre Elias. Glória a Deus. Tem muita coisa aí para falar sobre Elias ainda. Amém. Glória a Deus, né? A gente já tá começando a ver Eliseu também, né? Glória a Deus. Amém, Silvana. Boa noite. Bom descanso. Deus te abençoe. Amém. Amém. A Deise falou que tem outro grupo. Amém. Amém, Deise. Deus te abençoe. Bom descanso, viu? Boa noite. Amém. A Maria também não tem nenhuma dúvida. Amém, minha amiga. Deus te abençoe. Bom descanso, viu? Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Amém. Alguém tem alguma dúvida, gente? Oi, Bruna. Paz do Senhor. Oi, Cida. Paz, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Não tenho nenhuma dúvida não, viu? Amém, Cida. Bom descanso, viu? Deus te abençoe. Uma boa noite. Até amanhã com a graça de Deus. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus e obrigada. Amém. Um beijo. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Paz, Bruno. Oi, Eliane. A paz, tudo bom? Tudo bom, você? Tudo bem, graças a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida não, tá? Amém, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Bom descanso, uma boa noite e até amanhã aí com a graça de Deus. Amém. É você também. Eu vi um vídeo do Rodrigo Silva, que você enviou. Sim, Muito bom. da síndrome de Elias, né? É. Muito bom. Só teve uma coisa ali, ô Bruna, que eu não concordei muito com o que ele falou. Sim, o quê? Porque, de acordo com o que ele falou, ele quis dizer que Elias matou aqueles profetas porque tinha xenofobia. Ah, sim. Sim, também não concordei não, também não concordo não. Sim. Eu não concordei não, porque eu acho que aquilo ali, Elias, ele foi usado por Deus para fazer juízo na terra, no que estava acontecendo ali naquele contexto deles ali. Sim. Então, eu entendi isso, que Elias foi fazer uma justiça, foi fazer o juízo de Deus ali. Ele não foi, assim, uma coisa que ele fez por ele. Foi lá porque ele tinha alguma coisa contra aqueles homens e ele agiu da forma dele. Eu não achei que foi dessa forma. Eu também concordo. Sim, eu também concordo com você. Tanto que ele quis expressar até com relação à xenofobia por causa da viúva de Sarepta, né? Ele tava falando, Rodrigo Silva lá no... ele começou a... usar nesse contexto. Mas eu também não concordo com isso, não. Não tem a ver com xenofobia. Eu também acho que não tem nada a ver com xenofobia. Eu acho realmente que Deus estava mais enviando para a viúva de Sarepta porque não havia em Israel condições do profeta ficar e ser alimentado por causa da perseguição que teve e tudo, né? E também eu também creio nisso, que foi uma manifestação de justiça ele ter matado aqueles profetas, né? Senão, até a própria Bíblia teria falado alguma coisa, né? Porque quando é alguma coisa contrária à vontade de Deus, a Bíblia sempre fala, né? Igual o Davi quando fez a contagem lá, né? Que Deus não queria. Eu também acredito nisso, que não tem nada a ver não com esse negócio de xenofobia aí, não. Porque quando Finéias também matou lá em Israel, lá no tempo lá de Moisés, matou aqueles homens lá que estavam se prostituindo lá dentro do arraial, também foi uma manifestação de Deus. Deus não aprovou o que ele fez. É verdade. E engraçado que o do Finéias, ele nem podia matar, né? Porque ele era ali sacerdote, né? Ele sacerdote. Ele não podia nem matar. Deus foi a favor dele pelo que ele fez. E a Bíblia diz realmente que Finéias, ele entrou lá, era um de Simeão, né? Da tribo de Simeão ali. Aí ele tava ali com uma prostituta cultual, ele entrou e atravessou os dois com a lança, né? E Deus ficou tão satisfeito que Deus falou, olha, agora o sacerdócio vai ficar sempre na tua descendência, Finéias. Então, realmente, foi uma confirmação. Eu também não creio nisso de xenofobia, não. Até porque ele ficou 3 anos na casa da viúva de Sarepta.
Sarepta, né? Não tem, eu acho que não tem nada a ver, não. Isso aí. Também não concordo, não. Não foi, não. É Sim. só nisso que eu concordei com ele, dessa forma, né? Sim. Que ele achei também que ele achou que Elias, por ele. Tudo bem, a Bíblia fala que Elias estava zombando dos profetas, mas ele acha que tinha uma arrogância, que Elias estava se sentindo o maior, o todo-poderoso, estava se sentindo aquele cara, né, por ter feito aquilo. E também acho que não foi dessa forma. Eu acho que Elias estava, tipo, afrontando os sacerdotes de Baal. Ele poderia estar, tipo, uma afronta contra eles. Por quê? Porque eles se achavam que que a chuva era por causa deles, que Baal era o tal. Então ele estava mostrando para eles querendo mostrar para eles que Baal não era nada, que Baal não fazia nada. Então, dessa forma, ele zombava deles. Entendeu? Eu creio que também no contexto da história, que a Bíblia não fala, mas que eles também deveriam zombar do Deus de Israel. Sim, com certeza. Entendeu? Deveria zombar do Deus de Israel por Jezabel ter casado com Acabe, então o povo de Israel estava sujeito a Jezabel, às vontades dela, fazer o que ela queria. Então, dessa forma, eles também deveriam zombar do povo de Israel, até porque eles estavam sendo sidônios, estavam ali dentro de Israel, cultuando, levar o Deus deles para ali, entendeu? Então, eles também se sentiam, né, poderosos, porque eles estavam ali dentro de Israel, levaram outros deuses para ali, sendo que Deus não concordava com aquilo e nem o povo de Israel concordava com aquilo. Mas eles se achavam, nesse contexto aí, eles se achavam Sim. que eles eram poderosos de estar nessa situação. E então foi quando Elias também jogou essa para eles. Começou a zombar o Deus deles, para ver que o Deus deles não fazia nada ali. Ele era insignificante para eles. Então eu não achei que fosse assim, num caso dele querer ser melhor, de ele querer dizer que era ele que estava fazendo aquilo que não era Deus, entendeu? Eu já vi muitas pessoas falar, Elias é prepotente, porque ele achava que era ele, que a coisa era a palavra dele, era por ele que a coisa estava acontecendo. Eu não acho que ele agiu dessa forma. Que ele achava que quando ele falou sobre a minha palavra, eu já vi até pastores falar que a gente tem esse poder de falar pela minha palavra, a coisa vai acontecer. Eu falei, gente, hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que usar o nome de Jesus. É no nome de Jesus. A gente não pode jamais... Ali, o contexto de Elias, ele não estava querendo falar que era ele, era por ele, não. Ele teve Deus que mandou ele ali, ele foi ali amando de Deus. Ele não foi ali pela vontade dele, porque a gente vê pela história de todos os profetas da Bíblia, tudo que eles fazem é amando de Deus. Se ele não tivesse amando de Deus, Deus depois não honraria ele. Ele pediu a morte e Deus não deu a morte para ele. Sim. Não é não? Sim. Pode falar. Não, eu acho dessa forma. Eu acho que ele não foi uma prepotência da parte dele. Eu acho que ele fez uma coisa pelo mover de Deus. Ele foi usado por Deus para aquilo ali, para fazer aquilo ali. Alguém teria que fazer. Então, ele apareceu, como você mesmo já falou, ele apareceu ali do nada. Tipo um Melquisedeque, né? Sim. Apareceu... Ninguém sabe da vida dele, ninguém apareceu ali. Se ele foi ali, foi porque Deus levou ele ali. Né? Deus que vai estar no controle de todas as coisas. Deus levou ele ali. Tanto é que a única que Deus foi depois não falou para ele que ia fazer a justiça, ia usar. A única coisa que ele que deu erro para ele foi porque ele sentiu medo depois de tudo que ele fez. Ele sentiu medo de Jezabel e foi se esconder na caverna. Ali que deu erro para ele, porque ele deveria pensar que, já que Deus estava comigo, ele vai continuar comigo. Se ele me usou, ele vai continuar me usando. Eu não preciso me esconder de Jezabel, porque ela não é mais poderosa do que o meu Deus. Mas, como a gente já leu aí, que ele é humano e na humanidade dele, ele se deixou levar pelo medo, né? Pela insegurança e acabou fugindo. Eu acho dessa forma.
Sim, e você vê que assim, na verdade, ele acabou fazendo realmente o que ela queria, né? Porque ela não queria matar ele, ela queria desacreditar ele. E você pensa realmente, pô, era a hora dele enfrentar, porque, pô, ele conseguiu a sociedade inteira, tava todo mundo com Elias. Elias não estava sozinho. O povo se converteu, né? O povo entendeu que Deus de Israel é o Deus. Então, ele vai e foge, né? Então, realmente, ele estava fazendo o que ela queria que ele fizesse, né? Era um momento dele ficar, não era um momento dele correr, né? Mas, realmente, mostra o quanto ele era humano mesmo e ele estava com medo, ele sentiu medo, né? Veio uma doida. Realmente, às vezes, depois, a gente viu essa euforia também que acontece com Abraão. A gente já falou sobre isso com Abraão, aconteceu a mesma coisa com Abraão. Abraão, quando ele vai buscar lá Ló, né, a gente lembra? Ele vai com 300 e poucos lá, né, 318 homens, não lembro, 300 e poucos nascidos na casa dele. Ele tem uma vitória extraordinária contra 4 reinos, né, Abraão. Ele volta cheio de riqueza, aquela coisa toda, encontra Melquisedeque, poxa, super empolgado, teve uma vitória extraordinária. No capítulo seguinte, ele tá em depressão. Ele fala, Senhor, mas o Senhor vai me dar mesmo um filho? Porque eu só tenho meu mordomo em casa. Ah, tudo vai ficar pro meu empregado. Então, pra de que me adianta ganhar tudo? Que de que me adianta ser tão rico? Meu, você já vê Abraão numa depressão ali, né? Depois de uma vitória tão grande, tão extraordinária, né? De um agir tão incrível de Deus, você já vê um Abraão ali no outro momento já, ai, mas será, Deus, não sei o quê. E a gente vê Elias assim também, né? E a Bíblia faz questão de mostrar pra gente sobre isso, a humanidade, né? Outra coisa que você falou que eu acho interessante eu falar é que quando Elias fala para o fogo vir, Elias fala, Senhor, prova a esse povo que o Senhor é Deus e que tudo o que aconteceu foi a mando do Senhor, foi o Senhor que fez. Ele fala isso, Elias. Então, Elias deixa muito claro que parou de chover não foi porque Elias tinha o poder de fazer parar de chover, mas foi porque Deus fez parar de chover. Tanto é que quando eu falei, porque assim, a impressão que eu tenho quando a gente lê, né, que Elias fala assim para Acabe, segundo a minha palavra não vai chover mais. A impressão que eu tenho quando eu leio é que Deus não falou para ele. Mas Elias, ele é tão sincero e tão honesto que ele não vai falar que Deus falou uma coisa que ele não falou. Então a impressão que eu tenho é que Deus não falou, mas a intenção de Elias era muito boa. Porque Elias queria provar que Baal não é Deus de chuva nenhuma, que Deus de Israel é que é. Mas a Bíblia diz também, eu até li na época, que o livro de Tiago que diz isso, que antes de Elias ir lá falar com Acabe isso, Elias orou. Diz lá, Elias orou a Deus para que Deus não enviasse mais chuva. Então você vê, mas assim, como Deus não respondeu, eu acho, né? Não sei, imaginando assim, eu acredito o quê? Que Elias foi e orou, falou, Senhor, não manda mais chuva, esse povo tem que saber que o Senhor que é o Deus da chuva, não é Baal. Não sei, ele deve ter orado assim, imagino eu. Deus não respondeu, Deus não falou nada. Então ele chegou lá na Acabe na fé, porque a gente vê que Elias era um homem de fé, caramba. Porque Elias imaginou que ia chover, não tinha um sinal de chuva, né? Então você vê que Elias era aquele cara que faz, depois eu vou fazer e vai acontecer, né? Ele vai e o negócio acontece, né? Ele não fica esperando, né? Ele vai e acontece no meio do caminho. E é essa impressão que eu tenho. Aí eu acho que ele orou, ele falou assim, Deus, mostra para esse povo que Baal não é Deus de chuva nenhuma, o Senhor que é e tal. Aí, antes de Deus responder, né? Ele foi lá e falou, Acabe, não vai mais chover segundo a minha palavra, porque Deus ainda não respondeu, então posso falar que Deus falou que não vai mais chover, né? Porque vai que chove, eu que tô falando. Ele fala, não vai mais chover segundo a minha palavra. E Deus confirma. Aí no final, quando Deus confirma, para não ficar para ele o crédito, ele deixa muito claro. Ele fala, Senhor, envia fogo e prova que foi o Senhor que fez todas essas coisas. Não fui eu, né? Ele deixa isso muito claro, Elias. É mesmo. Tá bom, Bruna. Amém. Não tem dúvida nenhuma, não. Só queria passar falar para você isso aí que eu tava percebendo no vídeo do Rodrigo Silva. É verdade. E eu nem coloquei essa observação. Eu coloquei lá que eu não sou do segmento religioso dele, né? Que ele é de outra coisa. Mas eu esqueci de pôr isso. Mas é verdade. Eu também não concordo, não, com essa xenofobia e tal. Mas glória a Deus. Que bom que você falou. Que bom que a aula tá gravando. Ainda tô gravando aqui no Facebook, Instagram e no áudio. Aí o pessoal já pega essa dica aí também. Que eu também não concordo com isso da xenofobia, não. Não tem lógica nenhuma. Não tem mesmo, não. Não tem mesmo. Então tá bom, Bruno. Deus te abençoe, minha amiga. Amém. Paz, que Deus te abençoe. Amém. Você também. Bom descanso. Até amanhã. Um beijo. Beijo. Amém. Batuta, a paz, tudo bom? Oi, Bruna. A paz,
paz, tudo bem, graças a Deus, e você? Amém. Eu tô bem, graças a Deus.